É um dia normal quando Lee vai ao supermercado comprar mantimentos. Tudo está como sempre até que, de repente, do nada, portais aparecem e monstros saem. Os goblins começam imediatamente a matar os clientes do supermercado, não poupando ninguém. Felizmente, Lee encontra um facão e se defende. Graças à sua experiência como mercenário, ele facilmente derrota alguns goblins. Ele reúne sobreviventes assustados, arma-os com o que consegue encontrar e os lidera para lutar contra os goblins que continuam chegando. A princípio, tudo vai bem, mas então as pessoas começam a se cansar, e o fluxo de goblins não para. Logo, os militares chegam e, com suas armas de fogo, Lee ajuda a acabar com os monstros restantes. Naquele momento, uma janela do sistema aparece na frente dele com uma notificação de que o jogo está reiniciando. Enquanto Lee tenta entender o que isso significa, o portal brilha novamente e um enorme orc sai. Lee e os soldados abrem fogo, mas as balas são inúteis. O orc é imune a armas de fogo. Então, um dos sobreviventes, que há pouco estava encolhido de medo, avança e derruba o orc com um único golpe de seu machado, afirmando que o ponto fraco são as pernas. Lee não consegue entender o que está acontecendo. Como pôde esse cara, que estava tremendo à vista de um único goblin, de repente ficar tão forte e confiante? Logo, todos os outros sobreviventes mostram a mesma mudança, transformando-se em matadores de monstros experientes. Mas, estranhamente, as mudanças afetam todos, exceto nosso herói. De repente, ele recebe uma notificação do sistema que explica tudo. Devido a uma falha no sistema, sua regressão falhou. Todos os outros regrediram do futuro. Eles sabem tudo sobre os monstros e têm anos de experiência em batalha. Naquele momento, Lee percebe que está completamente ferrado. Mas antes que ele possa sequer processar isso, outra notificação aparece. O sistema lhe deu uma habilidade especial única como compensação. É o efeito borboleta nível 1 concedido porque ele não regrediu. Cada ação que ele tomar que mudar o futuro agora lhe dará pontos de bônus. Lee olha para as palavras e entende. O efeito borboleta significa que até a menor ação pode causar uma tempestade do outro lado do mundo. Mais orcs saem da fenda, e os jogadores avançam para lutar. Lee atira enquanto avalia a batalha. Com seu novo status de jogador, ele agora pode ver o nome e o nível de cada monstro acima de sua cabeça. Suas balas só deixam leves marcas de queimadura, provando ser inúteis contra a pele grossa do orc. Armas de combate corpo a corpo funcionam melhor, já que os regressores já conhecem seus pontos fracos. Percebendo isso, ele devolve a arma e pega o machado. O sistema o recompensa com um ponto de bônus, mostrando que suas novas escolhas alteram o futuro. Quando um orc ataca, ele joga o machado em seu joelho e o finaliza com um golpe limpo. Outro ponto aparece. Kim observa e explica que, no passado, ele havia usado uma motosserra em vez de um machado. Lee sorri, entendendo que cada escolha diferente cria um novo futuro. Kim então lhe diz que uma vez matou 3 orcs usando thinner. Lee se lembra disso como um produto químico inflamável e decide tentar. O efeito borboleta é acionado novamente, concedendo-lhe mais pontos. Ele despeja thinner nos orcs, ateia fogo neles e observa as chamas consumi-los. O sistema concede vários pontos de bônus, e a confiança aumenta dentro dele. Uma mensagem aparece anunciando sua corajosa conquista de novato e concedendo uma nova habilidade chamada armadura. Uma aura verde endurece ao redor de seu corpo, atordoando todos nas proximidades. Kim xinga de frustração, e outro jogador reclama que ele sempre ganha esse poder. Lee percebe que deve ser a mesma habilidade que ele tinha antes, já que o efeito borboleta não foi ativado. À medida que a fenda começa a tremer novamente, todos se viram para ela, se preparando para o que vem a seguir. Lee está diante da fenda quando uma janela do sistema aparece, chamando-a de masmorra de goblins e orcs com uma dificuldade D-. Ele estuda a tela e percebe que este jogo parece projetado para exterminar a humanidade. Cada masmorra contém um certo número de monstros que eventualmente saem pelos portões, e fechar um portão é a única maneira de detê-los. Ele se vira para os jogadores e os exorta a limpar a masmorra rapidamente. Ele se lembra que a dificuldade afeta as recompensas e os graus de habilidade, mas seu objetivo não é o saque. Ele quer testar sua nova habilidade de armadura e os atributos ganhos com o efeito borboleta. Com 15 pontos de bônus em mãos, ele os investe todos em força, elevando-a de 1 para 16. Confiante em sua experiência com goblins e orcs, ele entra no portão. Os jogadores seguem com Kim logo atrás, imaginando se Lee havia conquistado este lugar em sua vida passada. Lá dentro, um goblin salta das sombras e morde o braço de Lee. A armadura é ativada instantaneamente, bloqueando o ataque. Ele esmaga o crânio do goblin com uma mão e ganha outro ponto de bônus. Os outros olham incrédulos enquanto sua força cresce rapidamente em meras horas. Uma jogadora chama isso de impossível, e Kim murmura que a armadura deve ser a razão pela qual Lee foi o jogador mais forte da Coreia.
Quando Lee dispensa suas palavras, o ciúme domina Kim. Ele pega uma motosserra e ataca, mas a lâmina não consegue perfurar a armadura brilhante. Lee sorri friamente, esmaga a motosserra e agarra o pescoço de Kim. Enquanto Kim engasga de medo, Lee se lembra da verdade do campo de batalha. A ganância sempre termina em destruição. Ele percebe que esses regressores pensaram que poderiam roubar o que ele já possuía. Fixando o olhar no resto, ele os avisa para ficarem para trás. Então ele torce o pescoço de Kim e deixa o corpo cair. Um silêncio pesado se segue. Lee se lembra de que as velhas leis do mundo não importam mais. O jogo começou, e a misericórdia só leva à fraqueza. Ele encara os jogadores trêmulos e diz a eles para irem embora se valorizam suas vidas. Lee olha para o cadáver de Kim e percebe o quão cruel este jogo realmente é. Uma janela de inventário flutua acima do corpo, oferecendo seus itens para os outros. Ele murmura sobre sua conveniência e pega o colar do campeão Goblin, observando que agora tem um novo dono. O sistema recompensa com pontos de bônus por mudar o futuro. O colar aumenta muito sua força e agilidade, dando-lhe o mesmo poder que subir de nível 2 vezes. Pode perder valor depois, mas por agora, é útil. Quando um jogador zomba da sua aparência, Lee ignora o comentário e pega na motosserra partida para bater os goblins restantes. Mesmo que o aumento pareça pequeno, cada pedaço de poder conta. Em breve, surge uma notificação indicando que todos os monstros estão mortos e a dungeon vai colapsar em 3 minutos. Ele recorda que um portão fecha apenas quando todos os monstros no interior são mortos. Aqueles que não conseguem escapar desaparecem com ele, o que explica o curto tempo de fuga. Perto do portão, ele vê o rapaz que antes tinha chorado pelo pai. Lee pergunta se ele deseja morrer ali. O rapaz insiste em ficar com ele. Lee ordena-lhe que vá embora, mas o rapaz continua a implorar. Frustrado, Lee repreende novamente e atribui os seus 9 pontos de bônus restantes à força, elevando-a para 25, 28 com o colar. O rapaz revela então que eles regrediram 10 anos para o passado. Ele diz que a sua vida não vai mudar nem depois desses 10 anos, por isso ele deseja ser um herói por uma vez. Ele pede para seguir Lee, chamando-se Kim Min-soo. As suas palavras e conhecimento de eventos futuros chamam a atenção de Lee. Min-soo confessa que lutou contra monstros e dragões durante 10 anos e agora deseja servir o herói da Coreia. Lee acha-o interessante e aceita a sua lealdade. Quando saem do portão, Lee pergunta se ser um ajudante é o único objetivo de Min-soo. Min-soo responde que quer ser o segundo no comando, chamando Lee de número 1. Lee desafia-o a prová-lo listando 10 futuros jogadores, aliados ou inimigos, avisando que a traição significa a morte. Min-soo concorda, e eles trocam detalhes de contato antes de se separarem. 3 dias depois, o mundo continua a ajustar-se à regressão. Muitos jogadores ficam em silêncio, com medo de serem chamados de loucos ou à espera de uma nova vida. Mas com todos a regredirem, ninguém se pode destacar como o único personagem principal. A mídia e as plataformas online estão cheias de histórias sobre o novo mundo. Lee vê as notícias do seu apartamento. A âncora, Young Moon-yang, reporta que o mundo se transformou num jogo e apresenta Lee Dong-guk, diretor do ramo Ásia-Pacífico da Associação Mundial de Jogadores. Young pergunta sobre o caos em torno da regressão. Dong-guk explica que isso beneficia a humanidade, pois jogadores mais fortes podem proteger os outros e restaurar a ordem mais rapidamente. Apenas aqueles que vendem conhecimento futuro representam um problema. Young questiona então se a regressão está ligada à dungeon final, uma vez que os jogadores regrediram 3 horas depois de 21 pessoas terem entrado nela. Lee ouve e recorda que a dungeon final apareceu 10 anos depois. 3 horas após a sua entrada, todos regrediram. Young especula que pode ser o verdadeiro fim do jogo. Quando a transmissão termina, Lee murmura sobre bastardos imundos e lembra-se que ele já foi o jogador mais forte. Lee ouve as notícias e finalmente percebe por que é que os jogadores na loja de ferragens o chamaram de herói. Um ponto de bônus aparece, e ele adivinha que é pelo plástico bolha na sua janela. Na sua vida passada, ele nunca se preocupou com essas coisas. Agora até pequenas ações parecem recompensá-lo. Ele ganha pontos por beber água e sentar-se no sofá. O seu total sobe para 37, e o crescimento constante levanta o seu ânimo. Quando ele olha para os números, a ambição agita-se nele. Ele pergunta-se como é que ele se tornou o jogador mais forte da Coreia antes, sem a habilidade efeito borboleta. Ele aprendeu cedo que os fracos devem ceder aos fortes, e esta crença levou-o a perseguir o poder através do dinheiro e da batalha. Agora com um caminho real em direção à força absoluta, ele sente esse sonho a retornar. A contagem regressiva das notícias termina, revelando status de Lee Wai-yoon, Park Mo-sung e Choi Chul-sung, os heróis que entraram na dungeon final. Ver a sua própria estátua choca-o. Parece estranho ser adorado assim apenas 3 dias após a regressão.
Ele lembra-se de ter sido o mercenário mais bem pago na sua vida passada, uma arma que as pessoas compravam para a guerra. Naquela altura, a fama não significava nada para ele, mas agora parece diferente. A repórter explica que todos os jogadores regrediram após o evento da Dungeon, sugerindo que algo lá dentro causou isso. Dong-guk acrescenta que os 3 heróis desapareceram, escondendo-se para proteger as suas raras habilidades e itens. Yang pergunta se isto é verdade, e Dong-guk confirma. Depois ele menciona uma nova regra. Os heróis que entraram na dungeon final estão agora perdoados por quaisquer crimes. Lee desliga a TV antes de ouvir mais. Duas coisas tornam-se claras para ele. Muitos estão a caçá-lo, e ele agora pode legalmente lutar de volta. Ele veste o casaco e sai. A correr pelas ruas, ele percebe que nunca veio à Praça Guangguan na sua vida passada. Cada passo prova que o futuro já está a mudar. Ele gasta os seus pontos de bônus em agilidade, elevando-a para 52. Enquanto corre, ele reflete sobre como os outros se focam na força humana. Para ele, o caminho habitual já não se aplica. Os seus pontos de bônus crescem mais rápido do que os de qualquer outra pessoa, tornando uma exceção. Ele chega à praça lotada. Vestindo um casaco com capuz e uma máscara, ele murmura que isto é insano. Se as pessoas soubessem quem ele era, o caos iria eclodir. Ele observa a multidão e sente armas escondidas nos seus inventários. Todos querem parecer fortes. A fama transformou os jogadores em ídolos, mas também em presas. Ele olha para as estátuas novamente. As pessoas antigamente rezavam perante elas como adoradores perante deuses. Agora a área está vazia. Os seus olhos param na sua própria estátua marcada com o título Sombra da Morte. De repente, um jogador chamado Qin Shangab aparece e esmaga a cabeça da estátua com uma massa. Uma mensagem do sistema aparece, concedendo ali pontos de bônus por mudar o futuro. Shanghai aterra nas proximidades e esconde a sua arma, inconsciente de quem está diante dele. Shanghai esmaga a estátua e começa a correr. Lee segue-o, mas com a sua agilidade acima de 50, os seus movimentos parecem mais difíceis de controlar. Após uma curta perseguição, ele pega Shanghai e agarra seu pescoço. Ele tira sua máscara, e o medo nos olhos de Shanghai mostra reconhecimento. Lee exige saber para onde ele estava indo. Shanghai tenta alcançar sua massa, mas Lee agarra sua mão e a pega. A arma já pertenceu a um campeão Or que tem chance de atordoar, aumentando o ataque e a força. Lee questiona como Shenbei obteve uma arma tão rara em apenas 5 dias. Convencido de que ele deve pertencer a uma guilda, Lee aperta seu aperto e o lembra de sua imunidade a crimes. Shenbei fica sem ar e implora para ser libertado. Lee exige seu nome na guilda. Tremendo, Shenbei admite que é da guilda geral. Lee ordena que ele continue. Quando Lee menciona o projeto Liu Ayun, Shenbei revela que é um plano da guilda para coletar todas as habilidades e itens que Lee já teve. Após alguma hesitação, ele admite que o primeiro alvo é a habilidade de furtividade. Ela está na masmorra Likan, que abrirá em 3 dias. Ele acrescenta que 100 jogadores esperarão lá, confiantes de que Lee retornará por ela. Lee percebe que esses jogadores devem ser regressores. Mais tarde, Lee encontra Minsu e explica o que aprendeu. Minsu desconfia de Shanghai e pede permissão para matá-lo, mas Lee se recusa. Minsu insiste que a guilda agirá mais cedo, enquanto Shanghai afirma que acontecerá amanhã. Lee sabe que um deles está mentindo. A discussão deles cresce até que Lee agarra ambos pelo pescoço e exige provas. Minsu mostra seu telefone com um artigo afirmando que Lee aparecerá na masmorra Likan em 7 de janeiro amanhã. Ele explica que a masmorra apareceu cedo no jogo e que os Likans são muito mais fortes do que goblins ou orcs. Eles se movem em bandos e ninguém limpou a masmorra antes. Quando eles escaparam, destruíram cidades e mataram milhares. Lee agora entende por que a masmorra se tornou infame. Causou destruição massiva, e as pessoas a temiam mais do que qualquer outra. Minsu lembra de que foi ele quem a destruiu no passado. Lee se vira para Shanghai exigindo saber quem ordenou que ele destruísse a estátua. Shanghai se irrita e alcança seu inventário. Lee reage primeiro e quebra seu pescoço. Uma mensagem aparece concedendo um ponto de bônus. Lee percebe que ele deve ter poupado Shanghai em sua vida passada. O mundo está mudando mais rápido agora por causa dos regressores. Ele se vira para Minsu e menciona encontrar uma maneira de matar Lichens, talvez usando veneno. Minsu questiona por que ele está perguntando sobre coisas que já deveria saber. Lee o interrompe e admite que nunca regrediu, avisando-o para manter segredo. Minsu fica atordoado e explica que tal conhecimento não significa nada sem poder. Likans são monstros de nível 5, e jogadores de nível inferior não podem entrar. Lee acena com a cabeça, percebendo que deve atingir o nível 5 em breve. Lee está apenas no nível 2, mas sabe que níveis significam pouco. Com 80 pontos de status e 162 pontos de bônus, seu total chega a 242. Por sua estimativa, ele corresponde a um jogador de nível 80.
Ainda assim, Min-Soo o lembra de que, mesmo com tanto poder, ele ainda não pode enfrentar os Lycans, e seu baixo nível impede a entrada na masmorra. Lee pede a Min-Soo para levá-lo a algum lugar para subir de nível. Min-Soo explica que apenas masmorras de Goblin e Orc existem por enquanto, já que novos portais se abrem lentamente, e o portal Lika aparece amanhã. A maioria dos jogadores ignora as masmorras mais fracas, chamando-as de perda de tempo. Lee chama esses monstros de fofinhos e usa seus pontos de bônus para aumentar a força para 187, fortalecendo sua habilidade de armadura com ela. Eles chegam a uma masmorra de Goblin e Orc. Um Goblin atira pedras, mas Lee se move rapidamente e mata dois com facilidade. Sua velocidade e força não deixam espaço para resistência. Enquanto luta, ele pergunta a Min-Soo sobre pedras de habilidade. Min-Soo explica que elas repousam perto do coração de um monstro, e sua cor mostra a classe. Branco para comum, roxo para raro, amarelo para único e vermelho para lendário. A habilidade de furtividade da masmorra Lycan pertence à classe rara, então sua pedra brilha roxa. Lee pergunta sobre o significado dessas classes. Min-Soo lhe diz que raro e abaixo podem aparecer várias vezes, mas único e lendário existem apenas uma vez. As habilidades também podem subir de nível, aumentando seu efeito. Quando Lee pergunta sobre habilidades especiais, Min-Soo admite que nunca ouviu falar delas, e Lee abandona o assunto. No dia seguinte, Lee atinge o nível 5. Ele e Min-Soo estão no local onde o portal de Lee Sin logo aparecerá. Uma multidão já se reúne. Lee instrui Min-Soo a observar enquanto ele cuida do resto sozinho. À frente, cerca de 100 jogadores da guilda geral esperam. Apenas 5 podem entrar na masmorra, e Lee deve estar entre eles. Um homem dá um passo à frente e anuncia que é aqui que Lee Huaiyou ganhou a habilidade de furtividade no passado. Ele declara que a guilda geral vai aprendê-la desta vez. A multidão aplaude confiante da vitória. 5 minutos depois, a contagem regressiva começa. Quando termina, o portão se abre. Lee avança antes que alguém possa reagir. Jogadores gritam e tentam bloqueá-lo, mas nenhum pode igualar sua velocidade. Ele chega ao portão primeiro e entra, seguido por outros 4. O sistema anuncia que a masmorra está cheia. Do lado de fora, Min-Soo observa maravilhado, percebendo que Lee já superou o que qualquer regressor poderia alcançar em apenas 5 dias. Assim que viram Lee, um dos jogadores gritou para se preparar. 3 puxaram chicotes de chefe Goblin para restringir suas mãos e pescoço, enquanto o quarto jogou uma rede sobre ele. O plano deles estava claro. Eles sabiam que não podiam derrotá-lo e tentaram prendê-lo em vez disso. Lee ativou sua habilidade de armadura e facilmente inverteu a situação, prendendo-os em vez disso. Enquanto lutavam sob a rede, os licantropos avançaram com rosnados furiosos. Lee se perguntou se a raiva fazia parte da natureza deles. Os jogadores presos imploraram por misericórdia, admitindo que estavam apenas seguindo ordens. Antes que pudessem explicar mais, os licantropos atacaram. Os jogadores presumiram que todos morreriam, mas Lee esmagou as bestas sem esforço. Ele se lembrou de que lobos e cães compartilham o mesmo ponto fraco, o focinho. Anos atrás, um cão farejador o havia mordido durante uma missão, e ele o subjugou agarrando seu focinho. Lembrando disso, ele agarrou os licantropos pelos focinhos e os esmagou. Os monstros caíram, incapazes de se mover. Quando os jogadores perguntaram por que ele não os finalizou, Lee explicou que matar todos os monstros colapsaria a masmorra e fecharia o portão. Ele planejava encontrar o licantropo com a pedra de habilidade primeiro e, em seguida, sair silenciosamente antes que alguém do lado de fora percebesse. Quando os licantropos se levantaram novamente, Lee murmurou que isso não era suficiente e estilhaçou seus ossos completamente. Então ele se virou para os jogadores presos e exigiu o nome de seu líder. Tremendo, eles revelaram que era Choi Chul-seung. Lee se lembra do nome gravado ao lado de sua própria estátua e pergunta se Choi ordenou que eles viessem pela habilidade de furtividade. Eles admitem, explicando que apenas seguiram ordens, mas um acusa o outro de traição. Lee agarra aquele que gritou e quebra seu ombro, lembrando-os de que ele não está ali para brincar. Ele reconhece Choi Chul-seung, o líder geral da guilda que uma vez lutou ao lado dele na masmorra final. Embora nunca tenha sido um verdadeiro camarada, Choi ainda fazia parte de sua equipe. Agora, esse mesmo homem se virou contra ele, mas Lee não sente traição, sabendo que o mundo gira em torno do interesse próprio. À medida que mais licantropos aparecem, Lee percebe que quando alguns morrem, novos surgem para manter seu número fixo. Esta masmorra permite 25 de cada vez, o que o beneficia. Ele remove a rede dos jogadores amarrados e murmura que Chul-seung deveria entender por que seus homens devem morrer, então o joga em direção aos licantropos que avançam. A masmorra permite apenas 5 jogadores de cada vez. Então, quando um grupo morre, outros podem entrar. Logo, novos jogadores entram e encontram as cabeças decepadas de seus camaradas.
A raiva os impulsiona para a frente, mas Lee os derrota facilmente e os amarra também. Quando ele exige saber qual licantropo carrega a pedra de habilidade, um revela que é o que tem sobrancelhas brancas. Sua rápida cooperação mostra como o medo os quebrou. Lee procura e encontra o licantropo ferido. Ele o abre com as próprias mãos, sangue e carne se espalhando ao redor. Enfurecido, ele pensa que Minsou deveria lidar com tal trabalho no futuro. Lá dentro, ele encontra a pedra contendo a habilidade de furtividade. Os prisioneiros sussurram que é a mesma habilidade usada por um herói na masmorra final e lamentam perder a chance de reivindicá-la. Lee considera vender a pedra por riqueza, mas decide o contrário. Desde que o jogo começou, o poder tem estado acima de tudo. Ele se lembra de sua infância órfã e das guerras que sobreviveu. O verdadeiro poder agora está ao seu alcance, e ele o aproveitará para moldar uma nova história. Ele engole a pedra, mas uma mensagem informa que a habilidade está bloqueada até o nível 10. A frustração aumenta, pois seu nível atual é 6. Determinado, ele resolve ficar mais forte. Ele usa seus 102 pontos de bônus para aumentar a força, elevando-a para 289. Sabendo que os homens da guilda esperam do lado de fora, ele percebe que uma luta direta seria perigosa. Para se manter seguro, ele poupa um licantropo para que a masmorra permaneça aberta. Mais irão surgir, permitindo que ele treine ainda mais. Com sua imensa força, até mesmo um licantropo de nível 5 não representa um desafio. Ele se concentra em controlar seu poder para evitar matá-los muito rápido. Após uma luta constante, ele atinge o nível 10. A habilidade de furtividade é desbloqueada e ele a ativa, tornando sua mão transparente enquanto suas roupas permanecem visíveis. Os jogadores explicam que em níveis mais altos, até mesmo as roupas desaparecem. Lee verifica suas habilidades e vê os níveis de progresso ao lado de cada uma. Quando eles confirmam que a invisibilidade total começa no nível 2, ele tira suas roupas e ativa a habilidade novamente, desaparecendo completamente. Ele percebe que esses jogadores vieram pela mesma habilidade que ele já possuía em sua vida passada. Se eles tivessem tido sucesso, eles o teriam matado por isso. Enquanto ele se prepara para sair, licantropos se aproximam dos jogadores amarrados que imploram por misericórdia. Lee ordena que fiquem em silêncio e vá embora sem olhar para trás. Do lado de fora do portão, a multidão percebe que ele se abriu novamente. Eles sussurram, imaginando quem morreu e quem será o próximo. Ao mesmo tempo, Lee sai despercebido sob furtividade. Observando as pessoas inquietas, ele murmura que a vista vale a pena ver. Então ele vê Minsou, toca em seu ombro e diz para ele ficar quieto antes de apontar para um táxi para eles pegarem. Mais tarde, enquanto navega pelas notícias, Lee lê reportagens sobre seu retorno e o incidente da masmorra dos licantropos. As manchetes chamam seus métodos de caça de chocantes e mostram os corpos de 8 membros da guilda geral mortos por licantropos. Minsou mostra a ele uma transmissão ao vivo onde âncoras discutem a aparência de Lee. Um menciona sua calma confiança antes da masmorra final em sua vida anterior, quando ele levantou o dedo do meio para os repórteres e se tornou um símbolo de desafio. Agora eles debatem se sua fama vem apenas dessa atitude ou algo mais. A discussão muda quando Park Jong-sik, presidente da Associação de Habilidades e Tecnologia do Jogador, se junta à transmissão. Ele afirma que no momento em que Lee apareceu na masmorra de Lishin, o jogo efetivamente terminou. Sua declaração causa indignação, e até Lee fica surpreso. Âncoras acusam Jong-sik de espalhar confusão, mas ele permanece firme. Ele explica que sua equipe estudou os cadáveres de Lishin e descobriu que cada crânio foi esmagado por um único golpe. Dada a dureza dos ossos de Lishin, tal poder só poderia vir de um jogador de nível 40 com todos os pontos em força. Quando perguntado se um equipamento especial poderia explicar isso, Jong-sik nega, dizendo que nenhum item conhecido poderia causar esse nível de dano. Segurando uma cabeça de Lishin, ele aponta para a ferida e afirma que Liu Ayun esmagou seus crânios com um estalar de dedo. Alguns âncoras riem, outros exigem sua renúncia. Lee reflete que aqueles que negam as palavras de Jong-sik são pessoas com riqueza e influência, guildas, associações e indústrias que lucram com o jogo. Eles temem que a verdade destrua a moral e reduza os lucros. Jong-sik termina dizendo que se o jogo atingir seu estágio final novamente, Lee certamente estará entre aqueles que o terminarão. As âncoras rejeitam sua afirmação, embora uma conecte brincando o gesto passado de Lee ao seu poder atual. Lee murmura em descrença e questiona como ela se tornou uma âncora. Ele reflete que seu caminho agora difere de sua vida anterior. Apenas sua força permanece a mesma. Ele percebe que sem níveis mais altos, apenas os atributos são inúteis. Ele não conseguia entrar na masmorra Lika ou usar furtividade adequadamente no início por causa dos limites de nível. Para ficar mais forte, ele precisa de mais experiência. Determinado, Lee começa a caçar Likans em outra masmorra. O que antes parecia satisfatório agora parece chato. Ele murmura que está cansado deles e quer algo novo.
Minsu avisa que este ainda é o melhor campo de caça, mas Lee pergunta sobre a próxima masmorra. Minsu menciona a masmorra do macaco azul de nível 14, embora nenhum jogador possa entrar ainda, pois apenas 5 dias se passaram. Lee vê uma oportunidade. Se ninguém pode entrar, então os macacos azuis surgirão por conta própria. Minsu lembra quão perigosos eles eram em suas vidas passadas. Lee admite que pode ser arriscado, mas permanece confiante. Com pontos de bônus iguais ao que os outros ganhariam após mais de 100 níveis, ele acredita que, diante da verdadeira força, nenhum monstro importa. Aqueles que nunca despertaram como jogadores não regrediram, mas já sabem que os macacos azuis logo aparecerão e destruirão tudo. É por isso que as ruas estão vazias. 6 dias após o início do jogo, ninguém é forte o suficiente para enfrentar tais monstros. Lee e Minsu entram em um estacionamento subterrâneo. O silêncio parece pesado. Minsu admite que só viu macacos azuis no noticiário, mas sabe o quão aterrorizantes eles são. Eles estão acima do nível 10, podem atacar à distância e até imitar humanos. Uma buzina de carro ecoa repentinamente à distância, e Minsu adivinha que os monstros estão brincando com ela. Lee observa que eles já escaparam do portão. Ele abre sua janela de status e move todos os 251 pontos de bônus para agilidade, elevando-a para 578. Em um borrão, ele desaparece em direção aos monstros. Minsu observa incrédulo, sabendo que até mesmo um golpe de um macaco azul poderia matá-lo. Lee corta os monstros com facilidade. Sua tentativa de recuar falha, pois as regras os impedem de reentrar na masmorra. Ele vê medo em seus olhos, o mesmo medo que os humanos mostram quando a morte está próxima. Minsu acha estranho que criaturas antes temidas pela humanidade agora fujam aterrorizadas. Sorrindo, Lee os persegue, sabendo que o nivelamento constante é a única maneira de permanecer no jogo. Sem isso, ele perderá o acesso a masmorras e habilidades. Quando ele verifica novamente, ele atingiu o nível 17 com 202 pontos de bônus. Minsu está impressionado que ele ganhou tanto em 6 dias, mas Lee sente o cansaço se aproximando. Sua baixa resistência não consegue mais equilibrar sua velocidade e força. Ele adiciona todos os pontos em resistência, elevando-a para 213, e retoma a luta. Os macacos azuis lançam detritos nele, mas nada o retarda. Quando o último cai, Minsu olha maravilhado, percebendo que se as pessoas vissem isso, elas enlouqueceriam. Lee então se lembra das câmeras de segurança gravando tudo. De pé perto do portão, Min sugere destruí-lo. Ele explica que se ele permanecer aberto, mais monstros surgirão, tornando-o um campo de cultivo que impede que os mais fortes apareçam. Lee concorda que os macacos azuis agora estão muito fracos para lhe dar um crescimento real. Ele só veio porque nenhuma masmorra superior existe ainda. Minsu acrescenta que limpar masmorras desbloqueia masmorras mais fortes, e a humanidade nunca permite que portais mais fracos permaneçam. Lee pergunta se isso significa que derrotar mais masmorras só tornará a vida mais difícil para os outros. Minsu acena com a cabeça, salientando que Lee acabou de limpar um portal de nível 14 em 6 dias, algo que levou quase um mês em suas vidas passadas. Quando Lee pergunta como ele sabe, Minsu mostra a ele um aplicativo onde os jogadores postam registros e estratégias de masmorras. O primeiro tempo de limpeza se torna oficial, e os melhores jogadores ganham reconhecimento nacional. Ouvindo isso, Lee decide postar seu recorde sob o nome de Destemido, uma palavra que significa sem medo. Minsu concorda e envia. Logo, os fóruns explodem com entusiasmo e pânico sobre a chegada de masmorras de nível 15. Enquanto isso, dentro de um abrigo próximo, civis assistem à transmissão. Uma garotinha pergunta à mãe quando elas podem voltar para casa. A mulher diz que levará 29 dias. Então um homem grita que a masmorra foi limpa. As pessoas o chamam de mentiroso até que as telas se iluminem com imagens de Lee matando os macacos azuis. Alegrias enchem o salão quando eles percebem que é verdade. No site do jogador, todos notam um novo nome destemido. Ninguém sabe quem ele é, mas não importa. Para as pessoas assistindo, um novo herói apareceu. Lee e seu amigo caminham pela estrada discutindo os eventos de suas vidas passadas. Seu amigo lembra que a masmorra de nível 15 foi limpa 41 dias após o início do jogo, mas aconteceu no Japão, onde o cavalo de olhos carmesim apareceu. A Coreia também tinha um portal de nível 15, mas ninguém era forte o suficiente para limpá-lo. Quando Lee pergunta sobre seu próximo monstro, seu amigo explica que é um urso gigante de nível 15. Ele acrescenta que monstros abaixo do nível 20 não são perigosos, pois carecem de habilidades, embora níveis mais altos demorem mais para serem derrotados. Ele se lembra que 71 dias se passaram entre a limpeza das masmorras de nível 19 e nível 20. Enquanto continuam caminhando, seu amigo se pergunta se 300 km é muito longe. Lee responde que cada passo lhe dá pontos de bônus, então caminhar em si já vale a pena.
Isso faz com que seu amigo reflita que até mesmo pequenas ações podem mudar o futuro. Deixar cair uma caneta ou evitar um inseto pode alterar o que teria acontecido, então Lee caminha com cuidado, ciente de que cada escolha molda seu caminho. Um caminhão de repente buzina atrás deles. O motorista grita e xinga, ordenando que eles saiam do caminho. Lee responde calmamente, mas o homem continua gritando e acelera. A raiva brilha no rosto de Lee. Antes que seu amigo possa impedi-lo, Lee desaparece. Ele alcança o caminhão, confrontando o motorista e avisando-o para controlar seu temperamento se quiser viver. O motorista se desculpa rapidamente, e Lee deixa passar, escolhendo a paz em vez da raiva. Enquanto retomam sua jornada, Lee percebe que as masmorras estão abrindo mais rápido do que antes. Isso lhe dá a chance de ampliar a diferença entre ele e os outros. Aqueles com memórias do passado estão perdendo sua vantagem enquanto ele continua a crescer mais forte por conta própria. A cena muda para a batalha dentro da dungeon de nível 15. Um urso enorme se ergue sobre Lee. Ele sabe que, quando monstros de nível 20 aparecerem, eles começarão a usar habilidades, então ele deve ficar mais forte rapidamente. O urso ataca com força, mandando-o para trás, mas ele desvia e sobe em seu braço. Com uma explosão de força, ele esmaga seu pescoço e o observa cair. Mais feras invadem, mas ele as derrota todas. Enquanto isso, o debate se espalha online sobre quem limpou a dungeon de nível 14. Alguns argumentam que foi Levi 1, outros dizem Park Musum. Seu amigo menciona que uma dungeon de nível 16 já foi limpa por Poison Choi, cujo nome verdadeiro é Choi Shulseonge. Ele já foi um dos homens que entraram na dungeon final com Lee. Lee reflete que Choi deve ter ganhado uma habilidade rara de sua vida passada. Seu amigo lembra que Choi era o rei do veneno e líder da guilda mais forte da Coreia, a Guilda Geral. Lee se lembra de como Choi tentou roubar sua habilidade de Stealth uma vez e decide que ele deve se mover mais rápido. Quando Lee pergunta sobre a arma de Choi, seu amigo se lembra de uma adaga preta que pertenceu ao Leopardo Dourado, um monstro de nível 20 da Coreia. Lee descarta a memória, focado apenas em seu próprio progresso. Seu amigo informa que as dungeons de nível 17 e 18 foram limpas em janeiro. Ao saírem de outra dungeon, Lee pergunta sobre as próximas. A dungeon de nível 19 fica perto da estação Gangnam, e a dungeon de nível 21 será aberta no Parque Yeldon em Bundong. Lee observa que levaria cerca de 30 minutos para chegar lá sem trânsito. Seu amigo se sente aliviado por a área ter menos pessoas, mas Lee o lembra de que, mesmo que multidões apareçam, ninguém pode entrar. Apenas ele pode reivindicar a arma novamente. Agora no nível 21, Lee tem 744 pontos de bônus. Ele canaliza todos eles em força, elevando-a para 1033. Uma notificação do sistema aparece anunciando que sua força ultrapassou 1000 pela primeira vez. Ele ganha um novo título, Rei da Força, e ganha a habilidade de Petrificar, que congela um oponente por 3 segundos. Testar a habilidade em seu amigo confirma seu poder. Seu amigo compara a força de Lee à de Yang Xianwei, o imperador da China, que uma vez liderou todos os jogadores lá e limpou inúmeras dungeons. Lee se pergunta se sua nova habilidade é a mesma do imperador, e seu amigo confirma. Lee então instrui seu amigo a ir ao Parque Yeldon e observar quem se reúne lá. Enquanto isso, ele limpará a dungeon de nível 19 na estação Gangnam. Minsu concorda e promete contatá-lo se algo incomum acontecer. Com isso, eles se separam, cada um se movendo em direção à sua próxima tarefa. Lee está diante do portão de nível 19 sabendo que deve limpá-lo para desbloquear a dungeon do Leopardo Dourado de nível 20. O lugar está cheio de toupeiras de olhos vermelhos. Ele lembra que o portão de nível 20 será aberto assim que qualquer dungeon de nível 19 for limpa. Mas como ninguém mais parece capaz, ele decide assumir a tarefa sozinho. Soldados cercam a área gerenciando a evacuação. Um deles para Lee pede identificação. Lee admite que não tem nenhuma. Uma toupeira de repente rompe do chão e os soldados atiram, mas suas balas não fazem nada. O soldado insta a sair, mas Lee explica calmamente que armas não podem prejudicar tais monstros. Quando perguntado se ele é um jogador, ele acena com a cabeça. Outra toupeira surge atrás deles. Lee ativa sua habilidade de petrificar, congelando-a no ar, então esmaga seu pescoço. Vendo isso, o soldado se afasta e o deixa passar. Dentro, Lee estuda a dungeon. As toupeiras não são apenas fortes, mas astutas, escondendo-se no subsolo. Sabendo que não pode desenterrá-las, ele pega a pele do macaco azul de seu inventário. Queimá-la libera fumaça tóxica que atrai monstros. Os fumos se espalham pelos buracos, forçando as toupeiras a subir à superfície. Lee pega cada uma e as mata sem esforço. Logo, todas as 15 estão mortas. Uma mensagem do sistema aparece anunciando a limpeza da dungeon e os portões desabam em 3 minutos. Seu telefone toca. Minsu avisa que repórteres cercaram a dungeon do Leopardo Dourado. Lee diz para ele os afastar e diz que chegará em breve.
Minsu acha estranho que a guilda geral não tenha aparecido, apesar de saber sobre a habilidade de Stealth de Lee. Lee conclui que eles estão o evitando porque sabem que cruzar o caminho com ele significa a morte. Lee deixa os soldados para trás e dirige para o Parque Eldon. Quando ele chega, o lugar está lotado. Irritado, ele liga para Minsu, lembrando de que ele deveria ter limpado a área. Minsu explica que tentou, mas ninguém ouviu. Lee sai, determinado a lidar com isso sozinho. Assim que os repórteres o avistam, eles correm para frente gritando seu nome. Perguntas voam de todas as direções. Alguns o culpam por diminuir o moral do jogador. Outros o acusam de causar caos com suas limpezas rápidas de dungeons. Alguns até imploram por autógrafos e fotos. O barulho o irrita. Após anos de guerra, ele aprendeu a valorizar o silêncio. Ele olha para a multidão e declara que a fraqueza não é um pecado, mas culpar os outros por isso é. Aqueles que o fazem devem apodrecer no inferno. Suas palavras afiadas silenciam a multidão por um momento. Então um repórter menciona Bavar, um jogador canadense que uma vez entrou na dungeon final. Bavar afirmou que Lee é forte agora, mas será o mais fraco entre os jogadores de alto nível mais tarde. Lee pergunta qual estação tem as maiores classificações. Quando eles apontam para um repórter, ele se vira para a câmera, levanta o dedo do meio e entrega sua resposta para Bavar. Lee entra na dungeon do Leopardo Dourado, onde 7 leopardos dourados vagam. A dungeon permite apenas 2 jogadores e tem uma dificuldade B+, conhecida por conceder itens raros. Ele lembra que caçar essas feras geralmente leva 2 jogadores habilidosos, e as dungeons B+, nunca são fáceis. Um leopardo ruge e o atordoa. Ele esperava por isso, sabendo que o rugido o impede de usar habilidades por um tempo. Sem suas habilidades, ele deve lutar diferente. Quando o outro leopardo ataca, ele se esquiva de suas garras, ciente de que até um arranhão pode ser fatal. Ele ativa seu modo furtivo, movendo-se invisível pelo campo de batalha. Das sombras, ele ataca rapidamente, confiando na velocidade e precisão em vez de defesa. Percebendo que agarrar é sua única opção, ele agarra um leopardo e o joga no chão. A luta se arrasta, mas ele resiste. Finalmente, todas as 7 feras caem. Uma mensagem do sistema declara masmorra limpa, e ele verifica seu inventário. Dentro está uma adaga chamada Adaga da Destruição. Sua descrição diz que canaliza a energia das habilidades de seu portador. Lee a equipa, notando que ainda não tem estatísticas fixas, mas irradia um poder imenso. Ativando a armadura, ele observa a adaga ganhar a mesma habilidade. Quando ele fica invisível, a lâmina desaparece com ele. Sua força cresce com a dele, assim como em sua vida passada. Satisfeito, ele se prepara para partir enquanto o portão começa a desabar. Lá fora, uma multidão de repórteres o cerca novamente. Eles gritam seu nome e o bombardeiam com perguntas sobre Destemido, a masmorra e sua arma. O barulho deles o irrita. Ele vê Minsu por perto, pedindo desculpas por não ter limpado a área. Lee entende. Seu amigo não tem influência para detê-los. Ele percebe algo estranho. Nenhum jogador apareceu. Normalmente, muitos correriam para cá para roubar seu saque ou habilidades, mas nenhum veio. O pensamento perturba. Então um repórter grita, perguntando quando ele vai ganhar a habilidade única Olho de Deus. Lee congela confuso, pois nunca ouviu falar disso. Seu amigo faz um sinal para ele depois de ouvir o nome Olho de Deus, lembrando Lee que já foi sua habilidade. Repórteres se aproximam exigindo saber suas estatísticas e nível. Lee responde calmamente que ele é nível 24 com uma força de 1033. O silêncio cai. Ele declara que está acima da lei e avisa que se alguém incomodá-lo novamente, ele os matará. No dia seguinte, o caos se espalha pelo mundo. Os jornais imprimem manchetes chamando de nascimento de um deus e zombam dos insultos anteriores de Bavar. Outros relatam que a masmorra do Leopardo Dourado foi limpa em menos de 40 minutos. Os governos expressam preocupação, e a Coreia do Norte o rótula como uma ameaça global. Cada veículo escreve sobre sua recusa em conceder entrevistas e sua ameaça à mídia. Mais tarde, Lee e Minsu sentam-se em sua sala de estar. Lee pergunta sobre o Olho de Deus. Minsu confirma sua existência, dizendo que Lee o possuía em sua vida passada. Ele permitia que ele visse as estatísticas e o inventário dos oponentes, tornando-o uma habilidade única e incomparável. À medida que subia de nível, evoluía através de um processo chamado Segundo Despertar, mudando não apenas em poder, mas em forma. Minsu especula que em níveis mais altos, a habilidade poderia detectar até mesmo leves movimentos nas pupilas ou batimentos cardíacos de um inimigo, dando a Lee precisão perfeita em combate. Lee pergunta onde pode ser encontrado, e Minsu sugere verificar o site do jogador, que rastreia os registros da masmorra. Embora não seja perfeito, poderia restringir a pesquisa. Lee sabe que o tempo é curto. Muitos jogadores regrediram e correrão para reivindicar a habilidade. Grandes guildas e jogadores de baixo nível irão caçá-lo.
Minsu lembra-lhe que ele foi um dos jogadores mais fortes na sua vida passada e que as pessoas falam sobre ele constantemente. Rumores sobre o projeto Liu Ai espalham-se rapidamente, e as principais guildas começaram a estudar os registros daqueles que entraram na masmorra final. Li pergunta-se se estes registros foram feitos porque previram a regressão, mas Minsu esclarece que foram feitos para assassinato. As guildas documentaram todos os jogadores poderosos, anotando onde obtiveram seus itens e habilidades. Esse conhecimento permitiu-lhes planear roubos e assassinatos. A Guilda Geral tentou uma vez roubar a habilidade de furtividade de Li usando chicotes e redes depois de saber que ele tinha armadura. Mesmo depois de falhar, eles o rastrearam de perto, esperando por outra oportunidade. Li percebe que esses registros são mapas do tesouro que levam direto ao seu poder passado. Minsu admite que sua própria guilda já coletou tais dados também. Habilidades e itens eram tudo neste mundo, e matar tornou-se uma parte natural da sobrevivência. Ao rastrear os portões da masmorra, as guildas podiam adivinhar exatamente quando alguém ganhava uma nova habilidade. Li reflete que a Guilda Geral, liderada pelo rei do veneno Choi Shulseonji, é a mais poderosa na Coreia e um de seus antigos rivais. Eles já conhecem suas habilidades passadas e podem agora estar perseguindo algo maior, o Olho de Deus. Minsu sugere que eles podem estar usando suas memórias do passado para forjar armas poderosas desde cedo. Li concorda, mas acrescenta que eles provavelmente evitaram a masmorra do Leopardo Dourado por duas razões. Primeiro, eles planejam deixá-lo coletar suas antigas habilidades e itens, então matá-lo para pegar tudo de uma vez. Segundo, medo. Sua força já os aterrorizou o suficiente para que ninguém se atreva a enfrentá-lo novamente. Li verifica o site do jogo e vê que a masmorra do Orc Negro de nível 21 foi limpa pelo ID Poison Choi. Ele observa que Choi está trabalhando duro. Antes, jogadores dos Estados Unidos e da China estavam na tabela de liderança. Mas do nível 20 em diante, apenas os nomes dele e de Choi Shulseonji permanecem. Ele está agora no nível 25 com 732 pontos de bônus, que ele atribui à concentração, elevando-a para 733. Ele reflete que ninguém ainda pode se tornar imperador, pois esse título requer uma estatística acima de 1000. Quando sua força ultrapassou essa marca, ele ganhou o título de Rei da Força e desbloqueou a habilidade Petrificar, uma vez possuída pelo Imperador Yang Shangye em sua vida passada. Como apenas uma masmorra de nível 21 foi limpa até agora, ninguém poderia possivelmente atingir esse poder ainda. Seu amigo concorda com sua decisão, observando que a concentração é vital. Li explica que melhora a consciência de combate, evasão e precisão, permitindo-lhe usar sua força ao máximo. Também ajuda quando as habilidades estão inutilizáveis. Quando perguntado se ele precisa de mais mana, ele responde que nunca se esgota, pois o controla de forma eficiente. Li decide melhorar sua habilidade de furtividade em seguida. O amigo dele sugere que a força bruta pode ser mais rápida, mas Li explica que a furtividade oferece informações através de espionagem e infiltração, tornando-a mais útil. Ele planeja levá-la para o nível 2 antes de visitar a sede da Guilda Geral. Enquanto saem, o amigo dele comenta sobre suas roupas simples e insiste que ele deveria se vestir para combinar com seu poder crescente. Embora relutante, Lee concorda e o segue até uma loja conhecida por roupas de jogador de dungeon. O lojista, reconhecendo Lee, oferece as roupas como um presente em sua homenagem. Divertido com o gesto, Lee aceita e sai depois de se trocar com suas novas roupas. Ele então pergunta como aumentar a furtividade. Seu amigo explica que a proficiência vem da compreensão e do uso repetido da habilidade. Certas ações aumentam os pontos de proficiência, que acionam notificações do sistema. Lee imagina que outros jogadores regredidos já conhecem esses métodos e decide começar a testar. Eles entram em uma dungeon de goblins e orcs. Goblins não representam ameaça, então Lee se concentra em orcs. Ele ativa a furtividade enquanto um ruge por perto, testando diferentes abordagens. Quando ele tenta combinar armadura com furtividade, falha, então ele muda de volta e atinge o pescoço do orc, ganhando proficiência. Percebendo que o processo funciona, ele continua caçando até que a furtividade atinge o nível 2. Agora, qualquer coisa que toque sua pele pode se tornar transparente, dependendo de sua mana. Satisfeito, Lee pergunta sobre a sede da Guilda Geral. Seu amigo diz a ele que fica em Cheonggon, distrito de Gangneung. Lee sorri comentando que deve ser um lugar rico. Lee está do lado de fora da sede da Guilda Geral com sua habilidade de furtividade ativa. 2 jogadores da guilda caminham à frente dele reclamando do problema causado por Liu Ai. Um murmura que eles apenas fingem ajudar enquanto coletam dinheiro, e o outro o adverte para ficar quieto. Enquanto eles passam seus cartões, o guarda os cumprimenta, e Lee entra atrás. Um jogador faz uma pausa, sentindo algo estranho, mas ignora. Lee considera um momento arriscado e ouve enquanto um anúncio convoca todos os executivos para uma reunião às 9h30. Ele decide seguir.
Dentro da sala de conferência, ele mantém a furtividade ativa. Um homem abre a reunião, observando a data como 14 de janeiro. Um jogador de classificação A menciona que o mestre da guilda está ausente, limpando uma dungeon de nível 23. Outro se preocupa com a condição dele. Um jogador de classificação B declara que seu mestre logo reivindicará o olho de Deus, e Lee observa a frase com atenção. Eles discutem o monitoramento de Liu Waiun, reclamando que o nome dele domina todas as reuniões e que não conseguem encontrá-lo. O vice-mestre Shoyan Seung observa que, se não conseguirem localizá-lo, capturá-lo é inútil. Lee sorri interiormente, sabendo que está bem ali. Anseung acrescenta que perder a habilidade de furtividade, a adaga e agora o olho de Deus os destruiria. O homem que lidera a reunião afirma que Lee aparecerá para o olho de Deus. Um executivo objeta dizendo que o poder de Lee cresceu além da crença. Ele acena com um jornal relatando a força de Lee de 1033, chamando-o de impossível. Ancion descarta como um blefe destinado a provocar medo e pede o plano. O homem apresenta documentos detalhando as ações passadas de Lee, revelando que ele reivindicou o olho de Deus na dungeon do Ogre Negro de nível 34, matando 4 membros da guilda. Ele pede àqueles que morreram para levantar as mãos. Yan Voozung, Lee Yujin, Park Gwang-ho e Go Sang-yeon respondem. Lee os observa em silêncio, recordando seus destinos. Yujin conta que a dungeon sempre contém uma habilidade rara e que seu mestre os enviou para lá anos atrás. Eles haviam descartado Lee como um jogador fraco, e esse erro levou às suas mortes. O medo aparece em suas vozes enquanto eles se lembram. Park admite que ainda treme com a memória. Eugene explica que a habilidade única Olho de Deus sempre aparece naquela dungeon e que seu conhecimento agora inclui detalhes obtidos após a regressão. Lee olha para os documentos, observando a localização da dungeon e as fraquezas do monstro. Ansum pede o plano deles. Eugene explica que o mestre deles irá ele mesmo desta vez. E como apenas eles e Lee conhecem bem a dungeon, eles aproveitarão a chance para matá-lo e recuperar o Olho de Deus. Ele propõe usar SA2 nos Ogros Negros. Outro jogador protesta, lembrando de que a droga é proibida. Eugene insiste que não há outra maneira de parar Lee. Park acrescenta que eles apoiarão seu mestre e retornarão com o olho. Ouvindo das sombras, Lee se pergunta silenciosamente se eles estão prontos para morrer da mesma forma novamente. A imaginação humana não conhece limites. Mesmo quando monstros ameaçam o mundo, os humanos estudam seus restos mortais para criar ferramentas de sobrevivência. Materiais de monstros são diferentes de qualquer coisa encontrada na Terra. Alguns são mais duros que o ferro, mais leves, alguns queimam melhor que o carvão e outros são moldados em designs complexos. Essas descobertas avançam a tecnologia humana, embora nem sempre para o bem. Uma dessas criações é a droga SA2. Lee envia uma mensagem para seu amigo para perguntar sobre a droga. Seu amigo fica alarmado e avisa que é proibido pela Associação Mundial de Jogadores. Quando Lee pergunta sobre seu propósito, seu amigo explica que amplifica o poder de um monstro. Um teste uma vez transformou um Goblin forte o suficiente para derrotar um Leopardo Dourado de nível 20. A droga foi originalmente feita como uma arma para liberar monstros em terras inimigas, mas causou caos, levando soldados e jogadores a morrerem para feras mais fracas. Na reunião da guilda, Lee Yujin explica que SA2 dura 24 horas. Quando Lee Waion aparece no portão do Ogre Negro, eles planejam injetar a droga nos monstros elevando sua força para o nível 100. Depois de matá-lo, eles apreenderão suas habilidades, itens e o Olho de Deus. Ansum aprova, mas avisa todos para ficarem em silêncio ou a guilda entrará em colapso se a verdade se espalhar. Ele enfatiza que o Olho de Deus é muito valioso e exorta todos a ficarem mais fortes antes de enfrentar os Ogros Negros de nível 33. Yujin concorda e agradece pelo apoio. De repente, Lee recebe um aviso do sistema de que sua furtividade será desativada em breve devido à baixa mana. Ele se arrepende de não ter investido mais pontos antes e rapidamente aplica todos os 243 pontos de bônus em mana, elevando-a para 341. Yujin sente a mudança repentina e questiona quem acabou de usar uma habilidade. Gwang-ho descarta, mas Yujin insiste que sentiu um forte fluxo de mana. Antes que a suspeita se espalhe ainda mais, alguém entra para anunciar a chegada do mestre da guilda. Choi Chul-seung entra e a sala fica tensa. Lee sente o poder irradiando dele. Chul-seung garante a todos que não há motivo para alarme. Ansum menciona o SA2, insistindo que é a única chance de derrotar Waion, cuja força parece impossível. Chul-seung responde que Waion não mente, embora seu poder seja de fato inacreditável. Ele então ordena que todos saiam. Enquanto Chul-seung passa, Lee considera confrontá-lo, mas decide se concentrar nos arquivos. Ele segue um homem carregando documentos, deslizando pela porta enquanto o homem escaneia seu olho para entrar. Sua alta concentração mantém seus movimentos silenciosos. Lá dentro, ele se revela,
Amarra o homem com pelo de macaco azul e apreende os registros de sua vida passada. Ele estuda os papéis sob a luz de seu isqueiro. Os registros são detalhados, descrevendo cada batalha e cada jogador que ele já matou. Lê-los traz uma leve sensação de tristeza. Ele se volta para a lista de itens e habilidades, cada um ligado aos monstros de onde vieram, e acha a precisão quase admirável. Os registros passados de Wai-1 revelam que, após completar o nível 245, seu corpo mudou completamente. Sua forma sombria cresceu instável e destruiu tudo em seu caminho. A visão estava além da descrição. Tornou-se uma habilidade de nível lendário que os jogadores mais tarde chamaram de Sombra de Liu Wai-1, dando-lhe o título de Sombra da Morte. Após o reset do mundo, este mesmo poder agora pertence a Choi Shu-seung, mestre da Guilda Geral. Lendo os registros, Li percebe que está à entrada final sobre seu passado e futuro. Ele suspeita que seja apenas uma cópia e exige o original antes de destruir o arquivo. Quebrando o supercomputador que continha todos os dados da guilda, ele ganha uma vasta quantidade de pontos de bônus, mostrando quanto a queda da guilda mudou o equilíbrio do mundo. A destruição do próprio arquivo altera o curso do futuro. Sabendo que a força deve vir primeiro, Li investe todos os pontos de bônus em seu atributo de força, elevando-o para 2054. Ele envia uma mensagem para seu amigo, explicando que eles não podem prever o quanto a droga SA2 irá aprimorar os monstros. Seu amigo responde que uma força de 2000 por si só é extraordinária. Quando Li pergunta o que mais ele aprendeu, seu amigo explica que a droga foi originalmente feita para aumentar as recompensas das dungeons. Os humanos acreditavam que monstros mais fortes tornariam as dungeons mais difíceis e as recompensas melhores, então eles experimentaram injetando monstros com a droga. No entanto, o sistema nunca reconheceu a mudança, tornando a droga imprevisível e perigosa. Li acha a droga problemática e se preocupa com o plano da Guilda Geral de usá-la em ogros negros. Seu amigo sugere testá-la primeiro. Eles injetam um goblin com a droga, e ele ruge com poder repentino antes de atacar. Li reage rapidamente, agarra-o pelo crânio e o esmaga, notando sua velocidade, mas percebendo que sua força ainda está muito abaixo da sua. Mais tarde, Li entra em uma dungeon de nível 27 cheia de zumbis de dentes. Seu cheiro podre dificulta a concentração. Eles se movem tão rápido quanto macacos azuis, e suas mandíbulas de ferro podem esmagar qualquer coisa. Mesmo quebrar seus crânios ou órgãos não consegue pará-los, então Li decide que a decapitação é a única maneira. Usando os T-Out, ele os corta um por um. A luta não concede experiência, mas ele ganha 456 pontos de bônus. Embora útil, ainda parece insuficiente. Quando o último zumbi cai, o sistema anuncia que todos os monstros foram derrotados, e o portão irá colapsar em 3 minutos. Outra mensagem aparece afirmando que a proficiência de sua habilidade borboleta aumentou e que suas ações estão alterando muito o futuro. Li pausa, imaginando o que o sistema realmente quer dizer com essas palavras. Li sai do portão e chama seu amigo. Ele pergunta se restam alguma dúvida, explicando que não precisa delas por causa da regressão. Cada jogador recebeu 3 perguntas do sistema no início, e seu amigo revela que já usou uma para perguntar por que a regressão aconteceu, sobrando 2. Li sugere perguntar sobre a proficiência da habilidade. Seu amigo hesita, preocupado que possa ser um desperdício, mas eventualmente concorda. Quando ele pergunta sobre os pontos de proficiência para o efeito borboleta, o sistema responde que tal habilidade não existe. Chocado, ele diz a Li que o sistema não conseguiu encontrá-la. Ele se pergunta se Li possui uma habilidade além do próprio jogo, algo como um bug ou um programa ilegal. Antes que possam discutir mais, um novo portão de dungeon aparece. Uma mensagem afirma que uma dungeon especial de nível 1 com dificuldade de classificação S foi desbloqueada, e apenas um jogador pode entrar. Li recebe uma notificação de que ganhou mais de 4.000 pontos através do efeito borboleta, o que desencadeou o aparecimento da dungeon. Ele aconselha seu amigo a perguntar ao sistema sobre isso, mas seu amigo se recusa, frustrado por a última pergunta ter sido desperdiçada. Ele reclama do criador do jogo, dizendo que o sistema nega o que claramente existe. Li aponta para o portão, lembrando de que a negação do sistema significa pouco quando a prova está diante deles. Um aviso pisca que o portão se fechará em 30 segundos. Ambos se perguntam se ele pode fechar sozinho. Li dá um passo à frente, dizendo ao seu amigo para questionar o sistema sobre o portão enquanto ele entra. O sistema responde que dungeons especiais aparecem quando um jogador ou um pequeno grupo se torna muito poderoso em comparação com os outros. Essas dungeons são projetadas pelo deus do jogo para restaurar o equilíbrio. Completar uma concede uma habilidade especial feita para combater um jogador imparável. Seu amigo percebe que o portão apareceu por causa de Li e que qualquer jogador que o completar poderá ganhar uma habilidade forte o suficiente para desafiá-lo.
O sistema explica que não pôde responder antes porque as informações sobre dungeons especiais foram adicionadas apenas alguns momentos atrás. Irritado, seu amigo murmura que Lee está prestes a ficar ainda mais forte. Dentro da dungeon, Lee caminha por um corredor escuro, notando que uma dungeon de classificação S deveria pelo menos conceder uma habilidade única. De repente, um goblin aparece à frente sorrindo sinistramente. Para o choque de Lee, a criatura fala, chamando a si mesma de guardião da dungeon especial e revelando seu nível, 200. Ele zomba de sua surpresa, prometendo-lhe uma morte rápida e indolor, então levanta uma esfera flamejante de fogo e a lança em sua direção. Lee ativa sua armadura quando o fogo o atinge. O sistema notifica que a proficiência da armadura aumentou. Ele percebe que ela fica mais forte ao suportar ataques além de sua defesa. A habilidade avança para o nível 2, ganhando a capacidade de liberar uma onda de choque. O Goblin parece surpreso com a força de Lee e ataca com outra onda de fogo. Lee usa sua habilidade de petrificar, congelando a criatura no ar antes de jogá-la no chão. O Goblin grunhe em descrença, mas quando Lee agarra sua cabeça para esmagá-la, o Goblin bloqueia o ataque. Lee fica surpreso que seu crânio permaneça intacto. Sorrindo, o Goblin invoca 3 clones. Um clone elogia o poder de Lee, enquanto outro se pergunta como ele sobreviveu por tanto tempo. Eles lançam rajadas de energia, mas Lee se esquiva rapidamente. Quando um clone ataca por trás, Lee o bloqueia e revida. A armadura dele libera uma onda de choque que joga o Goblin para longe. A força o surpreende. O Goblin encara o clone caído em descrença, murmurando que nenhum humano deveria ser tão forte. Lee ataca de novo e destrói outro clone. Os 2 restantes recuam, mas ele não para. Ele nota o entendimento deles da fala humana enquanto os persegue. Despejando todos os seus pontos bônus em força, ele a eleva para 3.486. Lee avança com poder esmagador. Um clone grita que as mortes deles não podem fazer parte do plano do Deus. Lee soca, obliterando-o instantaneamente. O medo enche os olhos do último Goblin antes de Lee sumir usando furtividade e perfurar seu pescoço com sua adaga. A criatura desaba. Ele sobe de nível, percebendo que é o resultado de matar um monstro de nível tão alto. Uma notificação anuncia que todos os monstros foram derrotados, e o portal se fechará em 3 minutos. O guardião de nível 200 caiu, e uma habilidade especial foi concedida a ele. A animação cresce dentro dele enquanto aguarda a recompensa. Lee recebe a habilidade especial Olho da Reversão, que permite que ele leia as memórias de outro jogador. No entanto, não pode ler as memórias de jogadores mais fortes que ele só pode ser usado uma vez a cada 24 horas. A habilidade tem o poder de diminuir a lacuna de conhecimento entre jogadores do passado e do presente que antes dependiam da experiência e da memória para ficarem à frente. Saindo do portal, Lee encontra seu amigo que pergunta imediatamente se ele ganhou outra habilidade especial. Em vez de explicar, Lee decide demonstrar e usa a habilidade nele. Uma mensagem do sistema aparece perguntando qual memória visualizar. Lee seleciona a época em que estavam no supermercado. A memória se desenrola diante dele como uma cena, completa com opções para pausar e retroceder. Ele avança para ver o pai de Minsou morrendo e a culpa que assombra seu amigo. Então ele vê Minsou olhando para ele com admiração, acreditando que Lee poderia mudar o mundo e derrotar todos os monstros. Lee sorri com o que vê e repete os pensamentos de seu amigo em voz alta, fazendo Minsou corar. Declarando que eles vão matar todos os monstros e dominar o mundo, Lee olha novamente para a mente de seu amigo e o flagra se referindo a ele como meu senhor. Ele provoca Minsou, que fica perturbado e implora para ele parar. Lee decide esperar pela masmorra de nível 29. Mais tarde, Lee se senta em seu apartamento e envia uma atualização para o site do jogo, anunciando a conclusão da masmorra Zumbi Dente de Ouro de nível 28. Reações inundam. Alguns o acusam de injustiça, outros o elogiam, e muitos se preocupam com a destruição causada por monstros mais fortes. Alguns duvidam que a masmorra final possa ser concluída, enquanto outros o chamam de Deus. Lee ignora o debate e se concentra em postar seus tempos de conclusão, pois os rankings oficiais do governo e da World Player Association dependem deles. Chegar ao top 10 lhe concederia liberdade de leis e impostos, mas seu objetivo real permanece a masmorra final, que promete poder e fama além da medida. Minsou retorna com a notícia de que Choi Chu-seung concluiu a masmorra da Aranha Venenosa de Nice, uma conquista que parece impossível sem uma nova habilidade. Lee suspeita que Choi está atrás do Olho de Deus e espera o confronto deles na masmorra do Ogro Negro. A cena muda para uma masmorra de nível 30 na Coreia do Sul conhecida como Javali Chifre Escuro. Lee enfrenta um javali enorme cujos chifres se expandem a cada rugido. Um golpe poderia matá-lo, mas ele também sabe o imenso valor do chifre. Sua mana está baixa, já que o Olho da Reversão consome muita energia.
Com 112 pontos bônus restantes, ele os aloca todos para mana, sentindo força renovada enquanto avança em direção às feras. Os javalis avançam em direção a Lee, e ele ativa sua armadura. Agarrando seus chifres, ele os joga no chão. Os chifres se recusam a quebrar, o que explica seu alto valor. Ele prende as feras sob seu pé e crava sua adaga no chão. A lâmina blindada libera uma onda de choque, surpreendendo-o com seu poder. Percebendo o efeito, ele corta seus chifres com facilidade, mas se sente desapontado com quão pouco desafio eles representaram. Segurando os chifres de javali chifre escuro, Lee observa seu valor como materiais para itens lendários. Como ele já possui uma adaga forte, ele planeja vendê-los para obter lucro. O sistema então anuncia que todos os monstros foram derrotados, e o portal se fechará em 3 minutos. De volta ao seu apartamento, Lee encara seu telefone depois de postar uma atualização sobre a conclusão da masmorra de nível 30. A crescente atenção o irrita. Ele se pergunta quantos portais de nível 32 estão abertos por perto. Min-Soo responde que existem 2 na Coreia do Sul. Lee suspeita que Shul-Sung possa esperar pelo portal de nível 33, planejando fazer o mesmo. Min-Soo sugere que poderia se tornar um jogo de estratégia. Se ambos os homens esperarem, o primeiro a concluir o portal de nível 32 forçará o outro a se mover rapidamente. Enquanto isso, Choi Chul-seung está diante de um portal com 4 jogadores que Lee havia matado em sua vida passada. Van Gogh duvida da eficácia da droga contra alguém tão poderoso quanto Lee. Yoo Jin chama a força de Lee de exagerada, mas Sang Yin adverte que o poder de Lee pode ser real. Shul-Sung afirma que não tem intenção de enfrentar Lee diretamente. Mesmo que a força de Lee exceda 1000, ele acredita que os ogros aprimorados o dominarão. Ele explica que a droga SA2 multiplica os atributos de um monstro por 20 por 24 horas. Confiante em seu plano, ele decide deixar os ogros matarem Lee e então reivindicar seus itens depois. Enquanto eles entram no portal, um grupo de ogros negros aparece. Shul-seung puxa o pino de uma bomba de fumaça SA2 e a rola para frente. Os ogros inalam a droga e caem sob seu efeito. Observando-os se transformar, Shul-seong sorri, planejando esperar até que a droga passe antes de coletar os restos de Lee. Então ele e sua equipe deixam a masmorra. Lee chega ao portal com Min-Soo e percebe o silêncio estranho. Ele conclui que os inimigos já usaram a droga nos ogros negros. Avistando pegadas, ele se pergunta como a tão chamada guilda de elite pode ser tão descuidada. Min-Soo confirma que os ogros estão sob o efeito da droga e sugere esperar a droga passar, mas Lee se recusa. Já que eles já sabem a posição do monstro, mudar os planos pode alertar o inimigo. Ele investe todos os seus pontos bônus em vigor e diz a Min-Soo para se esconder porque a guilda geral já viu seu rosto. Min-Soo concorda e espera pelo chamado de Lee. Invisível, um bug de vigilância da guilda os grava. Na sala de controle, os operadores da guilda rastreiam os movimentos de Lee e fixam a câmera no portão. Eles preveem que ele não durará mais de 3 horas. O líder deles ordena um relatório imediato para Shul-seong. Dentro da dungeon, o fedor força Lee a cobrir o nariz. Movendo-se silenciosamente com sua adaga pronta, ele sente o chão tremer enquanto ogros negros se aproximam, cada um segurando machados enormes. Eles parecem mais monstruosos do que antes, e apesar de sua furtividade, eles o sentem. Percebendo que seus sentidos foram aguçados por causa da droga, ele se prepara para a batalha. Um ogro lança seu machado, mas Lee ativa a armadura e se esquiva. Ele lança Petrificar, corta a perna do monstro e crava sua adaga em suas costas até que ele caia sem vida. Outro ogro balança com grande força e, embora Lee bloqueie com a armadura, o impacto joga para trás. Ele reconhece seu poder enquanto mais ogros correm para frente. Eles jogam seus machados, mas ele se esquiva com facilidade. Vendo suas armas espalhadas, ele observa que elas são inúteis agora. Pegando um dos machados, ele o joga no ogro-chefe, cortando seu pescoço. Enquanto o corpo desaba, o bando ruge de raiva e Lee prepara outro machado para enfrentá-los um por um. Com sua imensa força, Lee quebra o braço do ogro, deixando-o pendurado inutilmente. A criatura ruge de dor e balança seu outro braço, mas Lee se esquiva e esmaga sua perna. A besta desaba e Lee fica sobre ela, decidindo não matá-la ainda para manter o portão aberto. Ao redor dele jazem 9 ogros sem vida, mas o olho de Deus permanece escondido. Pensamentos de Choi Chul-seong da guilda geral vêm à tona e ele resolve atraí-los para dentro da dungeon. Ele joga as cabeças dos ogros para fora do portão e sai, provocando os observadores escondidos. O plano deles, diz ele, não foi nem inteligente nem eficaz e os insta a vir rapidamente. Então ele volta para dentro, pronto para a chegada deles. Na sala de controle, a equipe de vigilância assiste em pânico. O administrador contata Shul-seung, explicando que lhe jogou fora as cabeças dos ogros. Shul-seung percebe a situação e exige um veneno forte o suficiente para matar Lee.
Quando é informado de que ainda está em produção, ele ordena a execução do administrador, declarando que todas as pessoas inúteis morrerão a partir de agora. Ele então comanda a equipe a criar um intensificador que possa perfurar a armadura de Lee em 3 horas. Em seu escritório, Coulson esmaga um intensificador de veneno com raiva. O intensificador já alimentou sua ascensão na linha do tempo anterior, quando sua habilidade de veneno lhe rendeu o título de Rei do Veneno. Ao usar tecnologia futura, ele poderia produzir toxinas que perfuravam as defesas dos monstros. Mas mesmo agora, ele não tem um veneno forte o suficiente para quebrar a armadura de Lee. Determinado, ele ordena que seus 4 jogadores matem Lee em 2 horas. Se capturados, eles devem tirar suas próprias vidas para proteger o plano. Guan-Ho hesita, mas Chulseong já avisa que o fracasso não será perdoado e promete que eles serão lembrados como heróis se tiverem sucesso. De volta ao interior da dungeon, novos ogros negros emergem. Um balança seu machado, mas Lee se esquiva facilmente. Matá-los só faz com que mais apareçam e ele começa a achar a luta tediosa. Ele soca um, matando instantaneamente, e decide ignorar o resto. Então, uma mensagem pisca diante dele, anunciando que a dungeon atingiu seu número máximo de jogadores. Lee sorri, sabendo que a guilda geral finalmente entrou. Lee enfrenta os jogadores da guilda geral e um arrepio percorre suas espinhas. Youjin murmura em descrença, enquanto Gvang-Ho lembra ao grupo que restam apenas 2 horas antes que o mestre Chulseong chegue com um novo veneno para matar Lee. Lee observa calmamente o quão despreparados eles parecem. Gvang-Ho percebe algo inquietante. Lee está de pé sem um único ferimento. Ele insta todos a se prepararem para a batalha, declarando que eles só precisam suportar 2 horas. Youjin tenta fugir em pânico, mas Lee se move mais rápido, fechando a distância e quebrando seu pescoço. Os outros congelam enquanto Lee comenta que acabar com ela rapidamente foi misericórdia. Wu Sung ordena que sua equipe mantenha calma, acreditando que eles podem atrasar Lee o suficiente para se tornarem heróis na história da guilda. Lee dá um passo à frente, agarrando Guan-Ho pelo pescoço e ativa o olho da reversão. Espreitando em suas memórias, Lee vê Chulsung bebendo um intensificador de veneno que fortalece suas toxinas. Revertendo a memória, ele observa os homens de Chulsung discutindo o uso de intensificadores de aranhas venenosas capazes de matar instantaneamente. Lee exige detalhes de Guan-Ho, que resiste até que Lee aperte seu aperto. Arfando por ar, Guan-Ho confessa que o líquido adapta o veneno de Chulseong para combinar com cada monstro. Lee acha o intensificador impressionante. Continuando pela memória, Lee observa Chulseong ordenando que seu laboratório crie um veneno forte o suficiente para perfurar sua armadura. Ouvindo a frustração de Chulseong com seu lento progresso, Lee ri, percebendo que sua armadura ainda não pode ser quebrada. Pesquisando mais, ele encontra uma memória de seu eu passado sendo ordenado a deixar um portão reivindicado pela guilda geral. Quando ele se recusou, ele os massacrou a todos. Não havia nenhum sinal do olho de Deus então, mas Lee decide testar o mesmo método agora. Ele exige saber por que Chulseong não apareceu, mas Guan-Ho implora por misericórdia em vez disso. Percebendo que ele não obterá resposta, Lee esmaga seu pescoço. Enquanto um ogro negro arrasta o corpo de Youjin para longe, Lee murmura que pelo menos eles não o interromperão mais. Enquanto examina os cadáveres dos ogros, Lee descobre algo sólido no estômago de um deles, a pedra de habilidade do Olho de Deus. A habilidade permite que ele veja o status e o inventário de qualquer jogador ou monstro abaixo de seu nível. Segurando a pedra, Lee sorri, pronto para entrar mais fundo na escuridão do vazio. Na sala de conferências da Guilda Geral, filmagens de Lee são exibidas na tela. Um jogador comenta que não há mais nada para analisar, já que a força de Lee já está além de seu alcance. Outro expressa descrença de que ele poderia derrotar monstros aprimorados pela droga. O primeiro responde que era esperado, pois mesmo com a droga, os monstros permanecem apenas monstros. Um jogador menciona que a luta não acabou porque o portão do ogro negro permanece aberto. Quando perguntado por quê, outro explica que Lee está esperando por sua presa, não satisfeito apenas com o olho de Deus. A sala fica em silêncio quando eles percebem que ele está esperando pelo próprio Chulseong. Chulseong entre todos o saúdam como mestre. Agarrando a cabeça com raiva, ele exige saber onde está o intensificador. Um jogador se ajoelha e aconselha a retirada, explicando que, embora o desenvolvimento esteja completo, o produto final levará 3 dias. Chulseong avisa que se Lee ganhar a habilidade de classe única do portão do Golem nível 51, eles nunca o derrotarão. O jogador garante que eles vão impedi-lo, mesmo à custa de suas vidas. Chulseong pergunta se eles têm certeza de que Lee morrerá em 3 dias. Quando o jogador concorda com confiança, Chulseong agarra sua cabeça e o mata com veneno, declarando que a incompetência é inaceitável. Ele ordena segurança total ao redor do laboratório e manda todos os jogadores da guilda guardá-lo.
O objetivo deles é matar Lee na dungeon de Golem de nível 51 e pegar tudo o que ele tem. Enquanto isso, dentro do portal, Lee percebe que Shu Seonji pode não vir, o que significa que o aprimorador ainda não está pronto. Ele considera destruir o quartel-general da guilda, mas decide que matar apenas Shu Seonji seria mais benéfico. Usar a influência da guilda serviria melhor seus planos. Do conhecimento de sua vida passada, ele se lembra que o próximo alvo deles é a dungeon de armadura de prata de nível 51, que contém uma habilidade única. Ele entende o plano de Shu Seonji de garantir tanto a habilidade quanto um aprimorador mais forte. Determinado a impedi-lo, Lee ativa o modo Stealth e sai do portal, sabendo que os olhos da guilda ainda estão nele. Lá fora, ele encontra Min-Soo, que revela que a fábrica de Yansir fica em Paju. Usando o olho de Deus, Lee verifica as estatísticas de Min-Soo e o adverte para ter cuidado, dizendo que mesmo ficar muito perto pode ser perigoso. Min-Soo admite que esperava que Lee ganhasse o olho de Deus, mas testemunhá-lo em primeira mão é perturbador. Ele aponta a localização exata da fábrica e mostra o carro que comprou com o dinheiro da venda do chifre de ogro. Enquanto eles se dirigem para Paju, Lee aloca seus mais de 2.000 pontos de bônus em concentração, elevando para 2.786. Ele raciocina que a concentração fortalece o olho de Deus, ajudando-o a ler as estatísticas e fraquezas do oponente com mais precisão. Como sua imensa força permanece difícil de controlar, melhorar o foco é essencial. O sistema reconhece seu progresso, concedendo-lhe o título de Rei da Concentração. Na fábrica de aprimoradores de veneno em Paju, Lee e Min-Soo saem do veículo. Lee imediatamente lança paralisia em seu amigo, uma habilidade desbloqueada após atingir 1.000 pontos de concentração. Ele desativa um sentido de um oponente de nível inferior por 5 segundos. O sistema pergunta qual sentido bloquear, e Lee seleciona a visão. Enquanto Min-Soo fica cego, Lee diz para ele esperar lá fora. Lee soca a parede da fábrica com imensa força, fazendo todo o prédio tremer. Lá dentro, os técnicos entram em pânico, pensando que é um terremoto. Quando um vê Lee alerta os outros, o caos se espalha. Enfurecido por Shu Seonji não estar lá, Lee quebra a parede novamente, causando mais destruição. Do lado de fora, Min-Soo observa o prédio tremendo, mal acreditando no que vê. Ao ver uma câmera de vigilância, Lee fala diretamente com ela, avisando que seus aprimoradores serão destruídos em breve. Ele gesticula para um pilar e declara que, quando ele cair, tudo acaba. Ele propõe uma troca, dizendo que há coisas que ele quer de Shu Seonji, então esmaga a câmera. Na manhã seguinte, Lee senta-se sobre os escombros quando Shu Seonji chega. Usando o olho de Deus, Lee examina suas estatísticas. Percebendo isso, Shu Seonji o amaldiçoa. Lee observa sua habilidade de veneno, capaz de causar a morte com 80% de chance. Shu Seonji o chama de covarde, mas Lee o lembra que, sem sua ajuda, Shu Seonji teria morrido na Dungeon Black Ogre. De acordo com Lee, a vitória decide quem é o verdadeiro covarde. Shu Seonji ataca com veneno, mas Lee se esquiva e fecha a distância. Sua velocidade choca Shu Seonji. Agarrando-o pelo pescoço, Lee resiste ao veneno com sua armadura. Ele comenta que apenas um aprimorador mais forte poderia tê-la perfurado. Usando o olho da reversão, Lee lê as memórias de Shu Seonji, descobrindo suas habilidades, itens e a dungeon oculta final. Shu Seonji ri de repente, antes que Lee possa reagir, ele joga veneno em direção a Min-Soo. Ele atinge infectando. Consumido pela raiva, Lee termina Shu Seonji com um único soco. Recuperando a pedra de habilidade de veneno do cadáver, ele corre para seu amigo que começa a curar depois de absorvê-la. Lee repreende Min-Soo por ficar muito perto. Quando Min-Soo pergunta se a habilidade de veneno agora pertence a ele, Lee confirma. Min-Soo agradece a ele, mas Lee dispensa e diz para ele se preparar para futuros portais. Eles precisarão do equipamento deles. Aquele dia marca a morte de Shu Sung, outrora o homem mais temido da Coreia. No dia seguinte, manchetes em toda a Coreia declaram o criminoso do século Shu Seong morto e funcionários da guilda geral presos. Repórteres questionam quem derrotou o líder underground. Lee lê as notícias enquanto Min-Soo sugere revelar a verdade, já que o público agora vê o assassino de Shu Seonji como um herói. Lee se recusa, explicando que os jogadores que buscam fama sempre encontram finais trágicos. Em um mundo onde todos caçam por poder, expor sua identidade convidaria perigo. Muitos cobiçariam suas habilidades ou possuiriam tecnologia como o aprimorador de veneno capaz de matá-lo. Ele afirma que quando tudo terminar, ele construirá seu próprio monumento para registrar suas conquistas. Lendo um comentário perguntando sobre o veneno perdido do Rei do Veneno, ele reflete que, após a morte, apenas as habilidades e itens de uma pessoa são valorizados. Fixando seus olhos para frente, ele declara seu próximo objetivo, a habilidade de classe única escondida na dungeon de armadura de prata de nível 50. Os registros a chamam de assassino.
E embora ele não saiba seu poder, ele acredita que seguir seu caminho passado passo a passo será o caminho mais rápido. Um alerta do sistema mostra que seus pontos de bônus continuam a aumentar, provavelmente devido ao conhecimento obtido da Guilda Geral. Já que apenas ele não reiniciou, seu crescimento espelha uma missão principal da história. Ele planeja coletar itens-chave e progredir mais rápido. Minsou, agora mais forte com a habilidade de veneno de Shulsionji e uma bolsa de aprimoradores, pode caçar ao lado dele. Embora destruir a fábrica tenha limitado seu suprimento, ainda foi a escolha certa. Minsou sugere usar o apelido Jukir Kim para a conta de jogo de Lee, lembrando-o como um nome lendário do passado. Lee aceita e diz para ele chegar ao nível 34 antes de sua próxima dungeon. Em 29 de janeiro, Minsou limpa a dungeon de Fazão Azul de nível 34, e Lee avança para 37. Seu rápido progresso provoca rumores online. Alguns especulam que Jukir Kim pode ser aliado de Lee, enquanto outros insistem que o grande Lee solitário nunca mantém companheiros. Naquela noite, Lee se encosta em uma parede, falando com Minsu ao telefone. Minsu elogia os aprimoradores, dizendo que os monstros derretem diante de seu veneno. Ele planeja descansar depois de mais uma corrida. Lee o avisa para não subestimar seus inimigos e para ligar assim que ele limpar. Desligando, Lee reflete que quase um mês se passou desde a reinicialização. Sem descansar, ele avançou rapidamente. Abrindo sua janela de status, ele atribui todos os pontos de bônus à agilidade, ganhando o título de Rei da Agilidade e desbloqueando uma nova habilidade, Controle de Gravidade. Testando em uma árvore, ele define o peso para 100 toneladas, mas o sistema rejeita. Diminuindo para 2 toneladas, a árvore desaba sob a força e ele sente uma sensação avassaladora de poder. Um aviso pisca. Suas ações afetarão muito o futuro. Nesse instante, seu telefone toca. A voz em pânico de Minsou irrompe, gritando que um Lycan de nível 100 apareceu. A linha fica muda. Lee percebe que o aviso do sistema se referia a este exato momento. Ele corre em direção ao portão de Minsou, sabendo que o futuro que ele tem mudado finalmente começou a se desenrolar. Minsou jaz ferido do lado de fora do portão de nível 38, lutando para respirar. Quando Lee chega, ele pergunta imediatamente o que aconteceu. Minsou explica que um monstro de nível 100 está lá dentro, confuso sobre como tal besta apareceu em um portão destinado ao nível 38. Lee percebe a ferida profunda em seu braço, e Minsou admite que o golpe nunca o tocou. Apenas o vento rasgou sua carne. Suspeitando que a dungeon possa conter um item de nível equivalente, Lee se move em direção ao portão. Minsou implora para que ele pare, mas Lee o ignora e entra. Dentro da dungeon, Lee encontra serpentes com chamas queimando em suas caudas. Acreditando que sejam a principal ameaça do portão, ele esmaga uma sob seus pés e usa seu corpo para derrubar o resto. O silêncio que se segue o faz duvidar das palavras de Minsou até que um rosnado baixo rompa o ar. Um Lichen imponente emerge empunhando uma foice. Ativando o Olho de Deus, Lee confirma que é um Lichen de nível 100, resultado do efeito borboleta. O futuro distorcido chegou. O Lichen ataca com sua foice, mas Lee se esquiva e revida com precisão brutal. Ele açoita seu rosto com o corpo da serpente, mas a besta mal se move. Quando ele libera sua habilidade de execução, Lee se esquiva novamente, fecha a distância e o joga no chão com um golpe na cabeça. Uma enxurrada de golpes se segue até que o monstro desmorone sem vida. Notificações de aumento de nível inundam sua visão, seu nível subindo para 62. Entre os espólios, ele vê a espada larga do Lichen, seu poder imenso, mas trancado atrás de um requisito de nível de 100. Frustrado, ele aguarda e termina de talhar a criatura antes de deixar a dungeon. Lá fora, as notícias o chocam. Licas estão aparecendo em todo o mundo em Nova York, Tóquio e além. O presidente da Associação Mundial de Jogadores exorta a unidade global, enquanto Bavar, o melhor jogador da América, considera a crise incompreensível. Assistindo ao caos se desenrolar, Lee admite a verdade. É culpa dele. Suas ações alteraram o futuro, invocando os Lycans para este mundo. O presidente anuncia que novos portões não aparecerão até que os monstros mais fortes sejam mortos. Lee percebe que isso significa que os portões de nível 39 permanecem selados. Minsou sente um alívio momentâneo, mas Lee sabe que isso apenas atrasa seu progresso. Afastando-se da tela, ele declara seu próximo movimento. Eles irão para o aeroporto. Seu destino é o Japão, onde os Lichens aguardam. Lee e Minsou chegam ao aeroporto, máscaras cobrindo seus rostos. A recepcionista os informa de que todos os voos para o Japão foram cancelados devido ao surto de Lichen. Minsou responde que já recebeu a mesma resposta de todas as companhias aéreas. A recepcionista, confusa com sua persistência, os adverte para que saiam imediatamente, dizendo que nem mesmo o presidente pode suspender a proibição e que eles morreriam se fossem. Minsou insta Lee a remover sua máscara. Como o aeroporto está quase vazio, Lee atira.
A recepcionista o reconhece instantaneamente. Quando Lee afirma que deve ir ao Japão para matar o Li Shen, o homem hesita, mas admite que é perigoso até mesmo para ele. Lee suspira, puxa a espada larga de Lika e a deixa cair quando ela se recusa a equipar. A recepcionista olha incrédula, entendendo que Lee se referia ao jato particular da Associação Mundial de Jogadores quando pediu um avião confortável. Com a ajuda do governo do Japão e da associação, Lee e Minsu logo partem em um voo luxuoso. A calmaria da jornada desaparece rapidamente quando Nami, uma pesquisadora, começa a explicar a defesa incomparável do Li Shen. Lee a interrompe, pedindo para descansar, mas ela insiste que é pelo bem da humanidade. Irritado, Lee a dispensa. Assustada, ela admite que nenhum homem nunca a ignorou assim e o lembra de que centenas estão lutando contra o Li Shen no Japão. Quando ele pergunta como silenciá-la, ela se recusa, dizendo que a humanidade depende dele. Lee considera suas palavras problemáticas e diz que não deseja mais lutar, deixando-a sem palavras. Depois que o capitão a chama para a cabine, Lee finalmente descansa, mas Nami logo retorna com notícias urgentes. O Likan começou a convocar monstros de outras dungeons para destruir cidades. Quando o avião pousa, eles se preparam para se separar. Minsou abraça Nami com força, fingindo ser um órfão indefeso, enquanto Lee reflete que ela ainda não sabe que ele é um jogador. Nami promete que eles se encontrarão novamente e diz a Lee para ir para o hotel em Tóquio cercado por arranha-céus. Lee acena com a cabeça e sai com Minson, que deseja que o momento tivesse durado mais. Logo, eles chegam a um portão brilhando com luz cinza. Lee o estuda, percebendo que é outro resultado do caos de Likan. A destruição da cidade confirma o aviso de Nami. O Likan está abrindo portões e liberando monstros sem parar. Minsu explica que os jogadores japoneses estão rastreando e esperando o momento certo para atacar. Ele se oferece para contatá-los, mas Lee se recusa e aponta para o portão, decidindo lidar com isso primeiro. Quando serpentes de fogo emergem, Lee questiona por que os moradores não as limparam. Minsu explica que o portão se abriu mais cedo por causa deles. Lee raciocina que, enquanto os monstros permanecerem, o portão permanecerá aberto. Ele ordena que Minsu libere veneno na frente enquanto ele cuida do resto. Enquanto lutam, Lee ganha pontos de bônus do efeito borboleta e fica inquieto, lembrando como uma vez gerou um monstro de nível 100 dentro de uma dungeon de nível 38. Minsou de repente relata que o Li Shen está indo em direção a eles. Lee pausa surpreso e se pergunta por que viria aqui. Minsou mostra a Lee imagens ao vivo do Li Shen. A criatura libera uma poderosa explosão de energia que atira em direção ao cinegrafista. O homem grita por socorro antes que a tela fique preta. Momentos depois, uma transmissão de emergência se espalha por toda a nação, chamando todos os jogadores às armas. A mensagem adverte que o país está à beira da ruína e que os Estados Unidos estão considerando um ataque nuclear. Cidadãos imploram contra isso, implorando aos heróis que os protejam. Lee reage com irritação, perguntando-se por que usariam um ataque nuclear em algo que ele poderia esmagar facilmente. A cena muda para o campo de batalha onde os jogadores lutam contra o Likan e sua horda. Balas e ataques mágicos voam, mas a Feros desvia facilmente e revida com golpes mortais. Jogadores gritam ordens, mas seus esforços falham. Um murmura que, se ao menos estivesse no nível 60, as coisas poderiam ser diferentes. Outro percebe que se o Likan romper, o país vai cair. De volta com Lee, Minsu relata que o Likan mudou de direção. Agora está indo para a usina nuclear, e o desastre está a menos de 1 hora de distância. Lee cerra os dentes, amaldiçoa a besta e decide se mover. Ele despeja todos os 1.545 pontos de bônus em força, elevando seu total para 5.852. Enquanto eles correm para frente, ele pergunta a quem já teve a maior força. Minsou se lembra de Borde dos Estados Unidos, que tinha cerca de 1.500 de força no nível 658. Lee o interrompe, dizendo que esses números não significam nada agora, já que o mundo mudou. Eles logo chegam ao campo de batalha onde jogadores exaustos mal conseguem manter a linha. Explosões sacodem o chão. Lee examina o caos e murmura que é uma bagunça completa. Minsou aponta que a usina nuclear está próxima e que quase todos os jogadores do Japão se reuniram. Lee pergunta se os melhores jogadores japoneses que limparam a masmorra final estão presentes, então zomba que eles devem ter fugido. Minsou admite que o representante do Japão desapareceu após o reset, e Lee os dispensa como inúteis. Um jogador os nota e grita algo, mas a barreira do idioma os deixa confusos. Lee brinca que talvez ele tenha perguntado sobre o almoço, e Minsou ri fracamente. Então, a risada zombeteira do Lee ecoa pelo campo de batalha. Lee diz que é esperto por provocá-los e ordena que Minsou ajude os outros enquanto ele lida com a besta. Escalando um arranha-céu, Lee observa a batalha abaixo. Centenas de jogadores alinham telhados, lançando ataques que iluminam o céu. Bolas de fogo, flechas e raios caem, sacudindo a cidade.
O Lika ataca, destruindo edifícios e espalhando os jogadores. O líder deles os reúne, erguendo uma bola de fogo e comandando todos a atacar juntos. A explosão sinaliza uma barragem massiva que força o Lika a se ajoelhar. Gritos irrompem enquanto acreditam que a vitória está próxima, mas a criatura se levanta em fúria. O Lika levanta sua espada e prepara um golpe circular devastador mirando nos arranha-céus. O desespero enche os jogadores ao perceberem que o ataque os aniquilará. De cima, Lee observa a destruição se desenrolar e decide que finalmente é hora de intervir. Lee usa a habilidade de petrificar no Lika, congelando no lugar. Os jogadores observam incrédulos, reconhecendo a habilidade. Um murmura que deve ser petrificar, enquanto o outro insiste que o Rei da Força não poderia estar lá. Lee salta do arranha-céu, aterrissa diante da besta imóvel e dá um peteleco em sua cabeça. O Lika morre instantaneamente, e seu nível sobe várias vezes de uma vez. Os jogadores irrompem em aplausos, saudando-o como seu salvador e rei. Embora não consiga entender suas palavras, Lee assume que estão elogiando. Ele puxa sua adaga, vasculha o cadáver e encontra uma pedra de mana brilhante de nível 100. Segurando-a, ele lembra como as pedras de mana já substituíram o carvão, seu valor ligado ao nível do monstro. Ele estende a mão para a espada larga do Lika, mas ela desaparece em seu inventário. Uma mensagem do sistema o lembra de que ele não pode equipá-la até o nível 100. Nami, observando de longe, comenta que sua arrogância não foi deslocada. Lee diz a ela para preparar o jato, dizendo que ele também vai lidar com o Lika nos Estados Unidos. Ela o informa que ele já foi destruído com um míssil no deserto. Lee reconhece isso, observando que sua vasta terra tornou isso possível. Nami acrescenta que o imperador e o primeiro-ministro do Japão desejam agradecê-lo, mas ele dispensa a oferta e se concentra em escanear outros jogadores com o olho de Deus. No aeroporto, uma enorme multidão se reúne para recebê-lo. Repórteres perguntam se ele enfrentará monstros futuros. Lee responde que depende de como o país o trata. Ele menciona que o Japão o tratou bem, lembrando como mais pessoas assistiram à sua batalha do que ao discurso do primeiro-ministro. Após uma breve troca, ele desaparece com um Insou usando o Stiaut. Nami grita atrás dele dizendo que o presidente da Coreia está a caminho. Lee responde que ela deve dizer ao presidente que ele está ocupado e que o encontrará mais tarde. Ao sair, ele reflete sobre a chegada de uma masmorra especial. Agora no nível 71, ele lembra que, no passado, ela apareceu quando seus atributos chegaram a 4.000. Seu total atual excede 15.000, mas o portão não se abriu. Ele suspeita que seja necessário usar todos os pontos de bônus. Depois de aplicá-los à força, elevando-a para 8.757, o sistema confirma a abertura de uma masmorra especial. Lee sorri, percebendo que estava certo. A habilidade de efeito borboleta havia desencadeado o evento, mas a localização do portão permanece desconhecida e fechará em 30 segundos assim que for encontrada. Ouvindo os chamados contínuos de Nami, Lee cancela seu Stiaut e reaparece. Ele pergunta onde está o presidente. Dentro da sala VIP, o presidente o cumprimenta calorosamente e agradece por representar a nação, acrescentando que as relações com o Japão melhoraram por causa dele. Lee responde com respeito. O presidente admite que provavelmente fez o mesmo na linha do tempo passada e pede desculpas por não expressar gratidão antes. Lee garante que está tudo bem. O presidente revela planos para recompensá-lo com um título superior ao mérito nacional, mas Lee recusa e diz que tem um pedido. Ele considera revelar o segredo dos portões especiais, mas decide não fazê-lo, temendo interferência. Em vez disso, ele relata que um portão especial dourado foi aberto. O presidente fica atordoado e exige confirmação. Lee explica que é verdade e avisa que um monstro mais forte que o Lika está lá dentro. Ele acrescenta que o portão se fecha em 30 segundos após a descoberta e deve ser encontrado rapidamente. O presidente ordena ação imediata e promete total apoio. Lee observa que ele falou apenas a verdade, embora ele esconda a parte sobre as recompensas da masmorra. Querendo mais do que apenas ajuda governamental, ele finalmente solicita que o presidente mantenha o assunto em segredo e evite torná-lo público. Na sala de controle do Escritório Nacional de Gerenciamento de Crises, Lee está ao lado do presidente. O presidente observa que, se as palavras de Lee forem verdadeiras, então o Portão de Ouro pode se tornar uma ameaça tão grande para a Coreia quanto o Likan foi para o Japão. Lee responde que, por experiência, o monstro lá dentro será muito mais forte. É dada uma ordem para procurar no país usando câmeras. Lin, chefe da gestão de crise nacional, levanta uma preocupação. Se o portão fechar em 30 segundos e um monstro mais forte que o Likan aparecer, por que não enviar outros jogadores? Lee insiste que deve ser o primeiro a entrar, explicando que o Portão Dourado não só contém um monstro poderoso, mas também concede recompensas raras conhecidas como habilidades e itens especiais. Lee acha isso inacreditável, dizendo que mais de 100 jogadores na sala de controle regrediram, mas nenhum viu tal dungeon.
Lee admite que é por isso que hesitou em falar, mas se recusa a mentir. Se eles acreditam nele ou não, a escolha é deles. Lin se vira para o presidente, argumentando que o pedido de Lee sugere monopolização. Manter a busca em segredo permitiria que ele reivindicasse todas as recompensas, tornando-o poderoso demais, como uma arma incontrolável. O presidente pede sugestões. Lin propõe proibir Lee de entrar em dungeons e enviar jogadores do governo em vez disso. Lee reflete amargamente que talvez não devesse ter matado Liken tão rápido. Ele pega a espada larga do Liken, que cai no chão, pois ele ainda não consegue equipá-la. Ele comenta que a Coreia teve seu próprio Liken, e talvez deixá-lo vivo teria feito perceber a dureza do mundo onde os jogadores lutam incessantemente por sobrevivência e poder. Lee aponta para a espada e questiona Lin diretamente. A monopolização é comum, impulsionada pelo instinto e ambição. Ele pergunta se esse desejo por força é errado, mas Lin permanece em silêncio. Lee se vira para o presidente em busca de julgamento. O presidente concorda que, se uma dungeon não pertence ao governo, então eles não podem restringir a entrada. A monopolização faz parte da habilidade de um jogador. Lee pergunta se isso significa que ele pode entrar livremente na dungeon especial, já que não recebeu recompensa por matar o Liken na Coreia. O presidente concorda. Lee declara que vai pegar este portão especial como compensação e reivindica direitos sobre todos os futuros. Ele então exige a demissão de Lin, argumentando que, como chefe da gestão de crise, Lin deveria ter apoiado a força, não temido ela. O presidente pede calma, mas Lee insiste, chamando o pensamento de Lin de patético. Enquanto a discussão continua, satélites localizam o portão especial, e Lin é demitido. Mais tarde no carro, Lee comenta que as pessoas só ouvem quando ele vai aos extremos. Min-soo admite que todos tremeram quando ele falou. Lee se pergunta por que eles nunca ouviram da primeira vez. O portão está localizado em Socho, perto da praia. Min-soo o lembra de permanecer cauteloso, mesmo que acredite que nada pode machucá-lo. Lee concorda enquanto eles chegam à floresta onde o portão brilha fracamente. Está marcado como uma dungeon de nível A, embora ambos a achem suspeitosamente baixa. Então, uma mensagem do sistema aparece anunciando que o jogador que criou o portão especial é Lee. Ele avisa que outros também podem obter habilidades especiais e superá-lo. Sabendo que cada jogador verá a mensagem, Lee se prepara para entrar enquanto a contagem regressiva de 30 segundos começa. Lá dentro, sua visão pisca em vermelho. Todas as estatísticas restritas, todas as habilidades e itens desativados. O choque o perturba. Um goblin vermelho aparece rindo do humano tolo. É o guardião da dungeon de nível 200. Lee percebe que o olho de Deus não pode ativar. O goblin garante a ele para não temer, dizendo que não é seu verdadeiro oponente. Esta dungeon não é sobre lutar contra monstros, mas sobre algo mais. Ele diz para ele dar o seu melhor, curioso para ver o que ele pode alcançar, e revela que Lee já é famoso em sua dimensão. Lee fica em silêncio, imaginando sobre essa estranha fama. Lee pergunta ao Goblin Vermelho se isso é divertido para ele. O Goblin age assustado e implora para ele parar, mas Lee acha a conversa inútil. Uma mensagem do sistema aparece, revelando que esta dungeon especial de nível 2 não é para caça de monstros. Ele o instrui a desbloquear um atributo para limpar a dungeon. Lee seleciona a força, raciocinando que, como não pode avaliar a situação, adivinhar é tudo o que pode fazer. O Goblin avisa que escolher força tornará o desafio mais difícil. Lee ordena que ele fique quieto, o agarra pelo pescoço e exige saber quem é o verdadeiro oponente. Uma nova notificação aparece, e Lee é transportado para um vasto deserto onde uma torre alta se ergue. O sistema o instrui a reivindicar a runa de estatística no topo. Ele assume que a runa aumenta os atributos e se arrepende de ter poupado o Goblin. Lá dentro, uma escada em espiral sobe e um cronômetro aparece, 18 horas até a morte. O pânico domina ao pensar em morrer sem suas estatísticas ou habilidades. Ele começa a subir, mas flechas repentinamente disparam de armadilhas escondidas, roçando sua bochecha. Logo, uma pedra rola pelas escadas, forçando-o a recuar. Percebendo que a força é inútil aqui, ele amaldiçoa sua escolha, mas continua. Exausto, ele se esconde entre pedras caídas na base da torre, respirando pesadamente. Seu corpo se sente completamente humano agora. Subir novamente parece impossível, mas o cronômetro ainda mostra 16 horas restantes. Enquanto ele se apoia na parede, ele percebe os tijolos de pedra bem empilhados e tem uma nova ideia. O objetivo é apenas obter a runa, não subir. Destruir a torre pode funcionar. Ele levanta uma grande pedra e a arremessa na parede. As pedras racham e a estrutura começa a desmoronar. Em instantes, toda a torre desmorona no chão. Entre os escombros, Lee avista uma runa brilhante. É a runa de estatística de força, concedendo 2.000 pontos. O alívio enche enquanto ele a pega e a engole. O sistema anuncia que a dungeon foi limpa e começa a transportá-lo de volta.
Quando ele reaparece, o Goblin Vermelho olha incrédulo. Ele grita que Lee destruiu toda a torre e que a runa era para outro jogador. Tremendo, ele implora por sua vida, mas Lee dá um passo à frente e o abate. Uma notificação final aparece, declarando a dungeon limpa e o portão fechando em 3 minutos. Lee se senta em seu sofá, refletindo que mais de um portão especial foi aberto. Isso significa que outro jogador agora tem a chance de cruzar 1000 pontos em um atributo. Alguém já alcançou esse nível sem nem mesmo avançar para o nível 300. Como algumas das estatísticas de Lee ainda estão abaixo de 1000, seus títulos de rei não estão em risco, mas ele sabe que deve agir. Ele abre sua janela de atributos e adiciona 1400 pontos cada em mana e estamina. Mana sobe para 1853 e estamina para 1990. O sistema concede a ele 2 novas conquistas, Rei da Mana e Rei da Estamina. Cada título traz uma nova habilidade. Restrição de mana interrompe o fluxo de mana dentro do alcance por 5 segundos, enquanto o fluxo sanguíneo aumenta a circulação do inimigo causando danos maiores. Um alívio invade ao perceber que agora pode dobrar as estatísticas à sua vontade. Então, um aviso do sistema aparece informando que suas ações estão abalando o futuro. Ele franze a testa, incerto sobre o que isso significa. Na filial dos Estados Unidos da Associação Mundial de Jogadores, os membros discutem a nova conquista. Eles concordam que só poderia ser Lee. Um menciona Ayla, mas ela calmamente diz que está tudo bem se foi ele. Outros discutem, lembrando como Lee uma vez ignorou seus pedidos e os insultou. Ayla o defende, dizendo que aqueles que o conhecem entendem que ele não é mau. Eles confirmam que Lee criou o portão especial, o que significa que qualquer um agora pode ganhar habilidades especiais e rivalizar com ele. A preocupação aumenta sobre alguém tão incontrolável detendo tanto poder. Ayla insiste que ele não é perigoso, apenas imprevisível. Eles perguntam a ela sobre sua própria experiência com o portão. Ela explica que não havia monstros para caçar, apenas uma torre com uma runa no topo. Um Goblin Vermelho a guiou e, sem ele, ela teria morrido. Engolir a runa deu a ela 2000 de mana. Ouvindo isso, eles percebem que as conquistas de Lee são ainda maiores. Alguns avisam que ele já pode ter passado por vários portões especiais. O grupo conclui que a associação deve obter o controle dos futuros portões. Eles ordenam que Ayla viaje para a Coreia e monitore os relatórios. Ela entende que eles querem que ela supere Lee, embora ela não tenha desejo de fazer isso. Enquanto isso, Min-Soo explica a Lee que a associação afirma servir ao bem maior, mas funciona muito como uma guilda. Seus membros são jogadores de elite que escolhem a fama em vez da riqueza. Agindo como um exército mundial, a associação gerencia o acesso à masmorra e recebe financiamento do governo. Lee entende sua influência, mas sabe que existem agendas ocultas lá dentro. Ele pergunta sobre o jogador que passou pelo portão dos Estados Unidos. Min-Soo diz a ele que foi Ayla, conhecida como a bruxa, que controla a mana através de buffos e debuffs. Ela já deteve o título de Rei da Mana e agora, depois de ganhar 2000 de mana da torre, ela desafia sua posição novamente. Com mais portões, ela pode igualá-lo, e notícias de seu poder já estão se espalhando. Justamente então, o telefone de Lee toca com um alerta de emergência. Uma gárgula de nível 220 apareceu em Bundangu, Seognamese e Jeolgi-do. Os cidadãos são ordenados a evacuar, pois uma emergência nacional é declarada. A criatura com corpo humano, asas de dragão e bafo de fogo já está destruindo tudo à vista. Dirigindo-se para o local, Lee fala com o presidente. O presidente implora por ajuda, dizendo que 3 gárgulas destruíram o Vale da Tecnologia, incluindo as principais sedes de empresas de TI. Lee responde que já está a caminho e ordena que o presidente limpe a área. O presidente concorda, mas acrescenta que rumores estão se espalhando. As pessoas acreditam que o próprio Lee criou os portões especiais e causou os desastres. Lee ri e diz que não é um deus. Aquele que criou o sistema também fez os monstros. O presidente concorda, mas acrescenta que as pessoas agora acreditam que Lee convoca monstros para ficar mais forte. Lee admite que há alguma verdade nisso, mas explica que se ele realmente tivesse tanto poder, ele os convocaria bem na frente de sua casa. O presidente aceita seu ponto e garante que as áreas foram evacuadas, desejando-lhe sorte. Lee o lembra que, em troca de caçar as gárgulas, ele quer ser informado primeiro quando o próximo portão especial aparecer. O presidente pergunta se está é uma condição para lutar, mas Lee esclarece que é uma necessidade. O presidente concorda e Lee encerra a chamada enquanto eles se aproximam do local. Ele estaciona e diz a Min-Soo que eles continuarão a pé. Min-Soo avista alguém à frente e pergunta quem é. Lee olha e observa que o presidente deveria ter limpado a área. Ele chama, e a mulher responde. Ativando o olho de Deus, ele reconhece seus atributos e percebe que é Ayla. Ela o cumprimenta calorosamente como irmão Lee, o que o surpreende. Ele segura a mão dela para confirmar algo e usa o olho da reversão para ver suas memórias.
Ele vê o Goblin Vermelho ajudando-a na masmorra especial, exortando-a a ficar mais forte para matá-lo. Enfurecido, Lee murmura que a criatura é patética e promete encontrar quem criou o jogo. Ele tenta olhar mais profundamente em suas memórias da masmorra final, vendo-a ferida, mas exortando-a a terminar o jogo. Quando ele pergunta quem a machucou, ela resiste e usa mana para bloqueá-lo. Divertido com sua habilidade, ele deixa para lá e pergunta por que ela veio. Ela admite que veio vê-lo. Minsu avisa Lee para não confiar nela. Ela se vira para Minsu e o provoca, dizendo que não sabia que ele tinha um amigo tão fofo. Lee a pressiona novamente por uma resposta. Ayla sorri e diz que ele ainda precisa dela. Como antes, Lee a desafia a provar, curioso para ver se ela consegue. A tensão parece estranhamente familiar para ele. Um estrondo alto os interrompe quando 3 gárgulas aparecem. Lee pergunta se eles têm alguma fraqueza. Ayla admite que não sabe nenhuma. Uma gárgula ataca, e Lee rapidamente puxa ela e Minsu para o lado. A criatura levanta voo. Lee usa o controle da gravidade, definindo seu peso para 2 toneladas, mas nada acontece. Com 3 toneladas, ele geme e, com 4 toneladas, ele cai. Lee salta sobre ele, agarra seu pescoço e o bate de volta ao chão enquanto seus gritos ecoam pelo ar. Minsu e Ayla observam enquanto a poeira sobe do acidente, escondendo a cena. O gárgula logo emerge dos escombros, e Ayla ofega em descrença. Minsu chama por Lee, incerto sobre seu paradeiro. Lee sai de trás das pedras caídas, respirando pesadamente, admitindo que quase morreu. Ele usa petrificar no gárgula, apunhala seu pescoço e ativa o fluxo de sangue, fazendo-o desabar. Minsu percebe que isso é real. Lee matou o gárgula. Verificando suas estatísticas, Lee vê seu nível subir de 71 para 93. Ele então se vira para os 2 gárgulas restantes. Um cospe fogo, mas Lee se esquiva rapidamente. O calor roça em Minsu, que comenta sobre sua intensidade. Incapaz de ficar parada, Ayla avança e lança bufos, aumentando a força de Lee em 200. Lee olha para ela, divertido com seu esforço, enquanto Minsu avisa que os gárgulas estão atacando novamente. Lee ativa sua armadura, e o sistema notifica que suas habilidades se fortaleceram através do mana concentrado. Ele salta alto, agarra ambos os gárgulas pelo pescoço e os joga no chão, matando-os instantaneamente. Seu nível sobe novamente enquanto ele olha para suas mãos cobertas de sangue, surpreso com seu próprio poder. Willow lembra que ela o apoiou assim antes. Quando ele a questiona, ela franze a testa e diz que ele nunca muda. Antes que ele possa responder, o presidente liga, agradecendo por salvar o país. Lee presume que ele assistiu tudo ao vivo, e o presidente confirma. Lee o instrui a compartilhar locais de portais especiais através do escritório de gerenciamento de crises. Uma notificação do sistema aparece para todos os 3. O presidente relata que um novo portal especial foi aberto. Lee franze a testa, imaginando por que o sistema não deu nenhum aviso e suspeita que o deus por trás disso busca testá-lo ou destruí-lo. Ayla lê a mensagem em voz alta. O portal apareceu por causa da força esmagadora de Lee, agora no nível 117. É em Gangseogu, e ela pede para se juntar a ele, prometendo não interferir. Lee pergunta por que ela quer seguir. Ayla diz que veio para a Coreia por ele e se recusa a obedecer à Associação Mundial de Jogadores. Ela insiste que decide seu próprio caminho. Lee concorda com a condição de que ela compartilhe todas as informações que receber. Ela promete que fará qualquer coisa por ele. Minsu murmura que seus bufos são úteis, mas questiona suas intenções. Ayla responde que Lee deve salvar o mundo e acabar com o jogo. Minsu duvida de suas palavras, mas ela insiste que sua razão é pessoal. Ela lembra Lee do que ele disse uma vez, que os jogadores governariam o mundo após o fim do jogo. Lee admite que não se lembra, e ela sorri, dizendo que essas palavras agora a guiam. Lee balança a cabeça, percebendo que pode ter inspirado algo perigoso. Ainda assim, ele sorri levemente enquanto eles voltam para o carro juntos. Lee, Minsu e Ayla estão diante do portal especial da masmorra. É uma masmorra de nível 3 limitada a 2 jogadores, classificada com um plus em dificuldade. Lee nota a mudança e se aproxima. Ayla pergunta se ela deve se juntar, mas ele balança a cabeça, avisando que pode ser perigoso. Ela concorda e observa enquanto ele entra sozinho. Lá dentro, um Goblin vermelho espera. No momento em que vê Lee, ele o reconhece e reage nervosamente. Lee sente algo errado e exige saber o que ele está escondendo. O Goblin hesita, então Lee ativa o Olho de Deus, revelando seu verdadeiro poder, nível 300 com todas as estatísticas em 3000. Agarrando o Goblin pela cabeça, ele o força a explicar. Em pânico, o Goblin revela o objetivo da masmorra, bloquear os monstros que vêm pelos túneis abaixo. Lee ouve enquanto ele explica a configuração. Ele deve impedir que as criaturas atravessem a ravina. Quando ele pergunta que tipo de monstros, o Goblin admite que são gárgulas, nível 220.
Ouvindo isso, Lee se lembra de ter matado 3 mais cedo naquele dia e avisa o Goblin para não mentir. Enquanto ele se afasta, o Goblin pergunta se ele está realmente sozinho. Lee confirma, e o sistema anuncia que a missão começou. Sobreviva 3 horas ou morra. Lee pula na ravina enquanto o Goblin sorri acima, confiante de que sua morte é certa. Logo, um enxame de gárgulas aparece. Usando o controle de gravidade, paralisia e petrificar, Lee se esquiva de seus ataques e os esmaga com facilidade. Ele drena seu sangue usando o fluxo de sangue e sobe de nível novamente. Antes que ele possa descansar, uma segunda onda chega. Em vez de medo, um sorriso se espalha em seu rosto enquanto ele se prepara para mais. Acima, o Goblin Vermelho avisa Ala para partir, mas ela se recusa, dizendo que também é uma jogadora. Ignorando seus protestos, ela pula para se juntar a Lee. Quando ele pergunta por que ela o seguiu, ela admite que teve um mau pressentimento. Ele pergunta sobre Minsou, e ela garante que ele ficou do lado de fora. Sua chegada fortalece suas habilidades à medida que o fluxo de mana se concentra, diminuindo a dificuldade da masmorra. Lee olha ao redor em descrença enquanto os gárgulas de repente se transformam em goblins. Frustrado, ele esmaga o chão, matando todos instantaneamente. Ele percebe que alguém está manipulando a masmorra, testando seus limites. Ila nota sua expressão tensa e pergunta o que há de errado, mas ele ignora. Quando ela se oferece para lidar com o Goblin Vermelho, Lee silenciosamente reconhece sua lealdade, percebendo que ela pode ter sido sua aliada em uma vida passada. Mais tarde, Lee confronta o Goblin Vermelho novamente, agarrando sua cabeça com força. Tremendo, ele insiste que apenas seguiu ordens. O tom de Lee se endurece quando ele exige saber quem deu essas ordens. Sua paciência finalmente se foi. Lee ouve enquanto o Goblin Vermelho implora por misericórdia, prometendo revelar a verdade se for poupado. Ele explica que seu Deus controla o canal do jogo. Lee questiona se é realmente um Deus, e o Goblin insiste que sim, alegando que observa tudo dentro do jogo. Lee sorri e levanta o dedo do meio para o ar, sabendo que o Deus deve estar observando. O Goblin admite que o Deus interferiu porque Lee quebrou o equilíbrio do jogo. Lee franze a testa, apontando que eles o fizeram desse jeito. O Goblin implora ignorância, dizendo que apenas seguiu ordens para aumentar a dificuldade da dungeon quando Lee entrou. Decepcionado, Lee suspira e esmaga seu crânio, pondo fim à sua vida. Ayla se aproxima e diz que ele pode encontrar o Deus na dungeon final. Lee olha para ela curioso. Ela explica que o Deus é quem criou todo o jogo. Uma notificação do sistema confirma que Lee limpou a dungeon especial de nível 3 e o recompensa com 3.000 pontos de bônus. Lee pergunta se eles terão que lutar contra esse Deus, e Ayla acena com a cabeça. Ele se pergunta se o Deus é humano, mas ela admite que nunca o viu. Quando ele pergunta quem a matou antes, ela nomeia Park Musung. Ouvindo o nome, Lee ordena que ela fique parada e ativa o olho da reversão para ver suas memórias. Em suas memórias, Musung está de pé diante delas, zombando de sua fraqueza sem Lee. Ele a chama de bruxa Ayla, quebra suas habilidades e esfaqueia enquanto ela cai, pensando que ela deve avisar Lee. Lee congela a visão e pergunta o que ela queria dizer a ele então. Ayla responde que ele já pode ver isso. Quando pressionada, ela admite que Musung tinha uma habilidade de espada que poderia perfurar sua armadura, embora ela não saiba como. Antes que Lee possa perguntar mais, um aviso do sistema aparece, dizendo que o portão se fechará em 3 minutos. Do lado de fora, ela verifica sua janela de status em descrença, percebendo que os pontos são reais. Lee distribui seus pontos de bônus em força, elevando-a além de 21.000. Minsou geme de tontura, e ela sugere que seus atributos podem estar afetando seus corpos. Lee testa seu poder, ativa a armadura e soca o chão, deixando uma cratera profunda. Uma notificação aparece. A armadura evoluiu para o nível 3, desbloqueando o golpe final, uma habilidade que absorve o excesso de poder e o libera ao custo da maior parte de sua saúde. Minsou entra em pânico, insistindo para que ele pare antes de desabar a área. Lee estuda a habilidade e murmura que é inútil, a menos que ele enfrente alguém que possa realmente desafiá-lo. Logo, notícias se espalham sobre um jogador que ultrapassou 1.000 pontos de atributo em um mês. Analistas declaram que o mundo mudou e novas estratégias são necessárias. Lee lê as manchetes e ri, esperando que jogadores mais fortes finalmente surjam. À medida que portões especiais aparecem em todo o mundo, os jogadores crescem mais rápido e caçam monstros mais fortes. Observando isso, Lee decide pausar suas caças em dungeons, deixando que os outros alcancem. Quanto mais rápido eles crescem, mais o mundo evolui e maiores se tornam suas próprias recompensas. No entanto, um pensamento permanece em sua mente. Park Mosion. Lee e Ayla estão diante das estátuas. Ayla ri quando vê a estátua de Lee mostrando o dedo do meio, chamando-a de ridícula.
Lee percebe que a estátua de Park Musum é menor e coberta de grafite, nunca atualizada desde que foi construída. Lee entra em contato com o presidente, reclamando das estátuas na Praça Gwanghwamun. Ele argumenta que sua estátua deve ser movida porque ele não alcançou feitos como o almirante Yi San-san ou o rei Sejong. O presidente lembra a ele que ele salvou o mundo, mas Lee insiste que suas ações foram para ganho pessoal, tornando a estátua embaraçosa. O presidente explica que foi escolhido por votação nacional, declarando Lee um herói, mas Lee ainda exige que seja movido. O presidente concorda relutantemente. Lee então pergunta sobre a remoção da estátua de Park Mo-sung. Antes que o presidente possa responder, Lee a destrói. Ele explica que o ato está sendo transmitido ao vivo, então Musum verá sua reputação arruinada e será forçado a abandonar sua falsa imagem de herói. Ele diz ao presidente para colocar sua estátua em frente à casa de Musum. A Casa Azul reage rapidamente, transmitindo as imagens para todo o país. O público fica chocado, questionando por que Musum permaneceu em silêncio. Eles recordam seu poder passado, mas notam sua ausência agora. Ayla explica que Musum se tornou um jogador apenas 5 anos antes da dungeon final aparecer, chegando ao topo dentro desse curto período de tempo. A maioria acredita que se tornar um jogador vem de encontrar um portão ou ganhar mana de monstros. Lee percebe que Musum ainda não despertou nesta linha do tempo. Min-soo chama isso de boas notícias, e Lee concorda. Musum deve enfrentar monstros fortes para se tornar um jogador novamente. E isso dá a Lee tempo para se preparar. Quando Musum finalmente despertar, Lee planeja matá-lo instantaneamente ou rotulá-lo como um traidor, forçando-o a se esconder. Lee entra em contato com o presidente novamente, pedindo um artigo retratando Musum como o pior homem da história, escondendo-se atrás da máscara de um herói. Ele tem certeza de que Musum não ficará em silêncio depois disso. Em outro lugar, um goblin vermelho força pedras de atributo na garganta de uma gárgula, prometendo-lhe poder para matar Lee. Ele debate manter alguns para si, mas decide que a gárgula é sua única esperança. Se matar Lee, liderará todos os monstros. Enquanto isso, outros jogadores continuam limpando portões, ajudando Lee indiretamente. Ele espera pelo portão de nível 51 na Coreia, que concede a habilidade de classe de assassino. Lee Indo sugere que ele descanse, e Min-soo concorda. Um aviso do sistema aparece, afirmando que suas ações estão alterando muito o futuro. Lee se recosta intrigado. Kayla pergunta sobre isso, e ele responde que outro monstro de nível 200 está prestes a surgir. De repente, um portão se abre. Um portão de armadura de prata de nível 51 cheio de jogadores, classificado com dificuldade A. Kayla avisa que eles não têm tempo para descansar. Lee sorri, dizendo que eles alcançarão 2 objetivos hoje, enquanto a figura semelhante a uma gárgula aparece e a batalha começa. O monstro aterrissa pesadamente, sacudindo o chão. Lee instantaneamente invoca sua armadura e avança. A criatura rosna e prende ambos os seus braços em seu aperto. Lee estremece, então ativa o Olho de Deus. A varredura revela o nível do monstro, 230, com atributos muito além do normal. Ele se vira para Min-soo e Ayla, perguntando quais deveriam ser os números. Ayla responde que eles não devem exceder 3.000. Min-soo avisa para não perder tempo e terminar rapidamente, lembrando de que a hesitação traz maldições. Lee murmura em descrença enquanto lê mais de 20.000 atributos totais. Ayla congela, incapaz de processar o número. Lee agarra o monstro pelo pescoço e bate a cara dele no chão, mas ele se levanta de novo. Ele usa petrificar, mas o efeito dura mal 3 segundos antes de quebrar. Lee percebe que a habilidade pode ser fraca demais contra estatísticas tão altas. Kailei, a gárgula, ataca com uma força imensa. Lee desvia enquanto Min-soo reconhece o movimento, notando que nunca foi tão poderoso. Ayla sente a mana imensa ao redor e avisa Lee para ficar alerta. Lee agarra a cabeça dela de novo, batendo para baixo repetidamente até que finalmente desmorone. Ele sobe de nível várias vezes. Recuperando o fôlego, Lee se pergunta se a criatura absorveu runas de estatísticas. Min-soo aponta que eles entraram no portão imediatamente, então ninguém mais poderia tê-lo alterado. Lee concorda, percebendo que algo estranho está acontecendo de novo. Ayla, alarmada, questiona como um monstro de nível 230 poderia ter mais de 20.000 estatísticas. Ela pergunta a Lee de onde realmente vem o poder dele e se é ele quem está criando os portões especiais. Lee admite que é parcialmente verdade. Ele aciona os portões, mas não os cria. Enquanto eles falam, Lee saca sua adaga e corta o corpo do monstro. Dentro, ele encontra várias pedras de estatísticas. Ayla ofega enquanto Lee ri, percebendo o que isso significa. Para confirmar, ele alimenta uma pedra para o monstro de armadura prateada e escaneia de novo com o Olho de Deus. Quando ele vê uma runa de estatística lá dentro, a verdade fica clara. Lee sorri e amaldiçoa o Goblin Vermelho, sabendo exatamente quem está por trás disso.